Mas revela o segredo aí, Jonazão. 12 mil seguidores um mês. Me conta, como você fez isso? Cara, enfim, não escutei nenhum guru do YouTube ou do Muito bom. marketing, né? Nossa, muito Vi forte. muitos vídeos de vocês dois Não vou seguir nenhum antes de eu conselho começar. deles, vou. Vi todos os vídeos de vocês dois, não segui nada e deu certo. Fiz o meu e Não, deu não segui certo. nenhum conselho Fiz da o galera do contrário. marketing digital. Muito bom. Já falei disso bastante, cara, assim, quando eu fui estudar mais de YouTube, né? Eu vi o canal do Johnny, quando eu fui estudar mais de negócio, eu vi o canal do Bruno, de uma galera mais séria e tudo mais, mas foi muito inesperado também, cara. Assim, meu primeiro vídeo, eu falo realmente que eu não tinha nenhuma expectativa com ele. Tá. O Johnny até já falou numa live, né, que eu modelei um pouco o título desse vídeo, né? Com Ah, base é. no cara lá da gringa. Do neurocirurgião do Do MIT, né? neurocirurgião, Parece um né? pouco. O Exatamente. título é parecido e tal. Esse vídeo aí. Mas você usou de referência aquele vídeo? Deixa eu até Usei de abrir. referência. Tá. Usei de referência. Mas não foi a modelagem que, Cara, tipo, assim, copiou esse foi. tudo, né? Não, esse vídeo eu vi ele ano passado, achei ele fantástico. Mas assim, cara, não era totalmente o meu plano ir pras montanhas, nem nada. Quando eu decidi vir, na hora deu um estalo, assim. Eu falei, cara, eu devia gravar um vídeo igual esse cara, porque Não é que acho que você viu algumas o pessoas vídeo, vão ver. não é que você viu o vídeo do neurocirurgião e falou, cara, vou sair de BH, então vou morar nas montanhas pra copiar aquele vídeo, pegar milhares de visualizações. Não foi isso? Exato. Esse vídeo aí, ele chama I Was a Neurosurgeon Boa. at MIT. Tô vendo aqui. Ah, esse Esse aqui. aí. Boa. Era esse, né? Esse... Foi um dos vídeos mais vistos de 2024, se eu não me engano, cara. 16 milhões de inscritos. Foi absurdo. E é um vídeo. Pois Eu não é. sei se você viu esse vídeo completo. Vi o vídeo É inteiro, um claro. vídeo chato, velho. Eu não sei Ah, você. É chato. Puta, é É bem chato. insuportável. Porque o cara fica lá caçando um mosquito na cara dele, tapando. E, tipo, Mas, ele cara, o meu fala pai, umas ele viu coisas, né? meu primeiro vídeo, ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim, poxa, filho, cara, toda pessoa de 30 anos tinha que gravar um vídeo assim, igual você, porque eu descobri um monte de coisa sobre você que eu não sabia, Que louco. Caralho, que saca? maneiro. E a minha ideia com esse vídeo foi fazer, tipo, esse cara, que eu vi o vídeo dele, não tem nenhuma preparação o vídeo dele. Zero. Acho que ele nem pensou muito na história, igual eu Zero. fui pensando, assim, por uns dias, sabe? Aí eu fiz o vídeo bem no freestyle, muito parecido com ele. No final do vídeo eu até falo, cara, se 3 pessoas verem, eu tô feliz. E aí ele ficou 3 dias sem pegar nenhuma visualização. Quando ele começou a subir de visualização, eu comecei a pegar ideias para os próximos vídeos, sabe? Uhum. Que foi esse segundo vídeo, esse terceiro vídeo que deu uma estourada também. Eu acho que muita gente tem interesse, né, nesse tema aí. Uhum. Mas, ô Aí Jonas, quando você Uhum. lançou o primeiro vídeo, você já estava pensando, tipo, vou fazer um canal de YouTube, vou postar com regularidade Já, e vou começar com eu, esse vídeo aqui, porque eu acho que ele tem uma boa chance de ir bem por causa desse outro do neurocirurgião. Foi mais ou menos isso? Ou... cara, se eu te mostrar o meu mood board, ele tem ideias completamente diferentes daí. Eu fiquei uns Sim, 5 meses alimentando ele, sabe? É sim. isso que eu digo, né? Quando você entende um pouco mais de negócio, é um pouco mais sério, eu comecei a pensar, cara, eu tenho que criar vídeos de acordo com o que minha audiência quer, não com o que eu quero. E aí, nesse primeiro vídeo, surgiram quase todas as ideias aí que eu fui seguindo, sabe? Desses Uhum. próximos vídeos. Então, eu já queria criar. Eu tenho um outro canal, o Johnny já reagiu a um Muito vídeo bom, dele. cara. Eu praticamente adorava esse outro canal, mano. É uma pena que Ah, você. é o que você fazia análises, né, de, Esse de é criadores. Jonas C. Castro. Se você Aqui. pesquisar isso aí, esse vídeo do Breno tá subindo agora. Cara, esse Cara, vídeo do pra nada, mim, assim. ele mudou o jeito que eu penso negócios pro meu conteúdo, de verdade, assim. É um vídeo que desbloqueou. Pra mim, foi o vídeo mais poderoso seu que alguém poderia ter Ah, que feito. bom. Foi assim, absurdo. Esse aqui, o do Breno Foi o que me Nogueira. fez fechar contratos, né, cara? Essas análises aí. É absurdo, absurdo o que você fez aqui. Muita gente gostou. É Se você muito bom. clicar nesse vídeo, você vê que eu criei esse vídeo a partir de um material que eu fiz pro LinkedIn, que bateu umas Olha. 200 mil impressões, sabe? Esse vídeo. E aí Cara. eu fiz esse mapa, né? Postei no LinkedIn, fui pro YouTube e analisei o mapa. Então, já tava Você- montando um Loucura. pouco, né, do que eu queria fazer hoje, mas uma vertente muito de estrategista de marketing, um pouco de criador de conteúdo, sabe? Você pensa em reativar esse canal, fazendo a parte mais de estratégia, análise de outros criadores e tal? Cara, não sei, assim, não sei. E essas análises não me tomaram muito tempo. Essa aí do Breno deve ter sido umas 2 horas, sabe? Pra construir Uhum. ela, assim, completa e tudo mais.
Mas eu acho que ela tem um viés ali mais analítico, até pro LinkedIn. Eu vejo esse conteúdo aí como um conteúdo que ele vai me trazer contratos de serviços com empresas ou experts do mercado, para minha agência, sabe? Quando eu tava com muito contrato, não tava fazendo mais muito sentido para mim ficar analisando esses negócios, sabe? Entendi. Eu É já porque analisei realmente muitos também. esse ali é o tipo de vídeo que pega pouca view, mas é um view muito qualificado, né, cara? Uma vez eu contratei um Muito. cara pra me ajudar com o meu posicionamento e ele fazia vídeos assim, cara, e não tinha 100 visualizações no vídeo dele, assim. Ó, vende demais, É. cara. Tá maluco. Mas é tipo um vídeo de 1 hora que ele desconstruiu o posicionamento do Wesley Delanogari, do Ícaro de Carvalho. Eu falei, pô, esse cara entende. Legal. Ele vai me ajudar. Eu contratei ele. E às vezes a galera não valoriza esse tipo de conteúdo, né? Tipo, pegou muito pouca view, não tem inscrito, mas é o que traz cliente, né? Cara, é animal. Principalmente porque como eu fui pro LinkedIn também com esses conteúdos, eu explorei uma outra rede ali, muita gente do meu LinkedIn me pediu esse vídeo. Então o cara queria me contratar ali, falou, cara, eu vi o seu mapa do Breno, vi que tem um vídeo, será que você pode me enviar? Então, acho que pouca gente no YouTube faz isso, né? Às vezes você olha o seu conteúdo ali como um pedaço do seu portfólio. Eu acho que é uma dica muito boa para artistas, mostrar um pouco do trabalho deles, assim, se eles criarem algo em mais profundidade, sabe? Então esse outro canal era um pouco essa ideia, nem era para pegar visualização no YouTube. Era um Eu consegui portfólio pra ter você um mandar acervo. pro lead, pra ele te Isso, conhecer e resolver fechar sem ter que fazer muitas reuniões necessariamente e tal. exatamente. Muito interessante, cara. E deixa eu te perguntar, assim, se você pudesse avaliar, eu acho que as pessoas têm elas não sabem o porquê, às vezes elas têm sucesso, tem essa hipótese. Se você pudesse falar assim, quais fatores fizeram que seu canal bombasse tão rápido? Porque não é normal um crescimento desse no YouTube, não é natural. Que hipótese você estabeleceria assim, cara, eu acho que eu fiz isso aqui certo? Porque eu não acho que é simplesmente modelar um título, uma thumbnail que você vai viralizar no YouTube. Tem um conceito por trás, eu tenho uma hipótese, mas eu queria ouvir de você primeiro qual que é o que você acha porque você bombou o canal. Até porque, Cara, só para tem- complementar a pergunta Pode do falar. Johnny, você não foi o primeiro a modelar o Não neurocirurgião foi. lá. Eu lembro que na época que saiu o neurocirurgião, todo mundo fez vídeo. Eu fiz não sei o quê e me Sim, arrependi e foi. tal. Cara, eu acho que tem dois fatores principais. Tem até um desenho disso aqui. Esse primeiro é uma tecla que eu bato muito, que eu acho que é um pouco passado assim na internet, né? A gente fala de autenticidade, de ser autêntico. Pra mim, autenticidade não é só gravar vídeo no freestyle. O Bruno sabe? odeia autenticidade. Você vai comprar uma briga É, agora cara. grande, tá? Não, Cara, porque eu acho que você não precisa ser não autêntico. ponha trabalhei com palavras na vários. minha boca, Johnny, cara. Mas é verdade, cara. Quando você entra no mercado, você, cara, vê que, enfim, pra mim a autenticidade não é isso, não é essa coisa fluffy, bonitinha assim, não, sabe? Pra mim era tipo, cara, como é que eu consigo me comunicar, sabe, me expressar do meu jeito, de forma natural, sem ser forçado. Porque é difícil você ver isso hoje na internet. Eu entrevistei o Breno, né, o Breno Nogueira, ele me falou, cara, que um grande diferencial dele era isso. Ele falou assim, né, Bruno, todo mundo tá dando um zig, eu vou dar um zag. Vou fazer diferente. Então eu falei, cara, se eu puder falar de negócios e da minha vida de uma forma bem sincera, do meu jeito, eu acho que eu vou conseguir fazer com que as pessoas se identifiquem comigo, porque eu acho que de alguma forma eu sou a minha persona. E aí esse é o segundo ponto que o Johnny perguntou aí, de por que eu tive sucesso. Então tem esse primeiro de linguagem, acho que o pessoal acha que é só isso, né? Assim, porque vê meu canal, fica falando, ele faz tudo no freestyle, que legal. Só que, cara, acho que tem uma questão aí de background, entendeu? Enfim, cara, passei por multinacional, trabalhei em consultoria, conto um pouco mais da minha história no canal, né? Mas fazem 3 anos aí que eu fui empreender com marketing, passei por tudo, trabalhei com influenciadores, trabalhei com top infoprodutoras lá da Hotmart, trabalhei com, assim, cara, do lado de influenciadores, vendo como é que eles criavam conteúdo o dia inteiro, entendendo de storytelling. Então, assim, fui modelando algumas coisas, estudando ao longo desses 3 anos, para eu não só chegar agora do nada, assim, ligar a câmera e começar a falar, sabe? Tem muitas coisas que eu aprendi nesse tempo de marketing por causa do meu background também. Então, acho que foi uma combinação, assim, dessas duas coisas. E a minha estratégia eu tô montando ainda, fico até aberto aqui a ouvir sugestões aí dos experts. Cara, você não falou a minha hipótese do porquê eu acho que você cresceu. Conta aí. Eu tenho uma hipótese Você tem também, uma eu vou deixar o Johnny falar, Tá vamos ver bom. se é a mesma, cara. Beleza. A minha é bem simples, na real. A minha é bem simples também, porque assim, a gente tá vendo uma tendência muito grande, eu tava inclusive reagindo a um vídeo ontem sobre isso,
de uma galera que, assim, virou moda, virou uma trend, principalmente no TikTok. Eu viralizei um vídeo no TikTok sobre isso. Muita gente tá viralizando vídeo, principalmente em redes sociais de vídeo curto, que é a trend de odiar São Paulo, odiar grandes centros. E a galera tá querendo muito mudar. Não, mude pro interior, só que falar é uma coisa, fazer é outra. E eu acho que assim, você fez uma coisa que muita gente não tem coragem de fazer, que efetivamente você saiu do grande centro, você foi e você mostra. Porque falar é uma coisa, mostrar é outra coisa. E eu acho que você, tipo, pra mim, a comunicação visual do seu canal ela é tão grande quanto o que você fala. E é muito forte isso na internet. Eu acho que as pessoas, mesmo as que fizeram essa mudança, essa migração, elas não conseguiram trazer a essência dessa mudança. O que pode ser, de certa forma, caracterizado com autenticidade. Eu acho que as pessoas que saíram, às vezes saíram, foi pro interior, mas fez um cenário na casa dela, super bem montado, que não dá pra aparecer. E a ideia de você ter colocado o aspecto visual embutido, pegando esse timing de mercado, que eu acho fantástico, o seu canal ele deu muito certo. Então, pra mim, você acertou Ou muito então no o cara timing. saiu de São Paulo e foi pro Alphaville, né? É, foi pra Alphaville, um grande centro, mas tem mata atrás. Ou ele saiu pra ser um nômade digital e tá super frustrado, igual muita Exato. gente me chamou nessa situação, cara. Impressionante. E é o timing, cara, porque ele, assim como o nômade digital, agora a nova trend é esse cara do. Eu não sei como ele caracteriza, pode ser um empreendedor da montanha, não sei como que vão É o caracterizar. marqueteiro né? das Empreendedor. montanhas, né? É. Marqueteiro das montanhas, meus Não é amigos assim me que seus chamaram, eu tô amigos gostando chamam. de- Achei muito Puta, bom. cara, gostando de empreendedor tranquilo. empreendedor tranquilo, é muito bom também. E aí, assim, eu acho que você trouxe o aspecto visual e se tornou a cara desse movimento. Porque pra mim, qualquer pessoa na rede Legal. social que cresce, ela é a pessoa que conduz e é líder de algum estereótipo, de algum movimento, de alguma ideia. E essa pessoa tem que ser mais intensa naquela ideia do que a maioria das pessoas, pra trazer elas pro equilíbrio. E pra mim, você Sim. trouxe esse aspecto na sua linguagem, porque você é um cara que fala calmo, não é tão acelerado que nem eu, por exemplo. E traz o aspecto visual que é fantástico. Eu caracterizo Mas aí assim, tem um assim, a ponto, leitura. que eu acho que é Hum, uma questão, que eu até conversei um pouco com o Bruno disso, né, no WhatsApp. Cara, eu não quero ficar conhecido só como o cara das montanhas, tá. entendeu? Até porque esse é um discurso que eu falo todos os meus vídeos, assim, eu falo que isso aqui não é o certo, Uhum. sabe? Porque tem várias formas de você se afastar da cidade. Então, eu tenho um amigo que ele mora ali em Uberlândia, em Minas Gerais, tem 500 mil pessoas, assim, Delícia. mas é uma cidade mais tranquila. Aqui tem 500 pessoas. Então, onde você quer morar? Você quer morar numa cidade de 500 pessoas ou de 500 mil? Às vezes, se você sair de São Paulo e ir para uma cidade de 500 mil pessoas, cara, você vai estar indo para o interior, né? Já é diferente. Você já muda Já é completamente. muito diferente. Mas você entende isso da intensidade? Por você ter feito algo muito radical, eu acho que isso traz as pessoas pro meio termo. Então, Sim. pra mim, você foi o líder desse movimento, cara. E, tipo, as Não, e pessoas as hoje pessoas virou na uma internet referência. as pessoas gostam de coisas radicais, né? Gosta. Tipo, Elas gostam. o Elas cara gostam. quer ver, fiquei 365 dias acordando às 3 da manhã, modo monge. É O cara Cara, eu não isso. tive quer que ver, excluir tipo, um. o cara não quer ver, tipo, consegui aprender a dormir todo dia no mesmo horário. Tipo, pô, Sair de São Paulo pra morar em chato. Campinas. Porra, foda-se, é a Exato. mesma merda, tá ligado? Agora, O sair de cara uma Pra cidade de 1 mim, milhão pra. tô indo buscar minha água, né? Exato. Cara, pois é, assim, eu tive que até excluir um vídeo meu que eu falava quanto que eu gasto na cidade, quanto que eu gastava na cidade, quanto que eu tô gastando aqui, porque tava trazendo muita gente aleatória pro canal. Pô, O cara que só queria ver, sabe, vida no interior. E não é muito isso que eu quero tá. passar. Até porque eu defendo muito, assim, você estar no interior, mas não muito essa coisa do isolamento total, embora as pessoas pudessem me caracterizar assim, como uma pessoa que só foi se isolar lá, tipo um filósofo antigo, Uhum. sabe? Assim, não é Justo. necessariamente essa filosofia que eu acredito. Eu gosto de estar perto da minha família. Eu vou viajar também daqui a um mês, vou para Europa, sabe? Animal. Então, assim, vou dar uma rodada. Já morei na Alemanha, vou visitar lá o pessoal, sabe, que eu conheço de lá. Depois eu volto para cá, vou mudar de casa. Então, uma série de coisas acontecendo, né, que entendo que a ficção ali é muito importante, a pessoa te caracterizar ali como alguém. Mas a minha filosofia de conteúdo é longo prazo, bem longo Uhum. prazo. Não queria fazer uma. Acho que eu poderia fazer até uma manchete mais forte nesse sentido e trazer mais inscritos pro canal, sabe? Uhum. Mas não uma coisa que eu quero fazer. Eu acredito que nas linhas que eu quero seguir ali, as pessoas que eu quero falar, eu tenho conteúdo mais profundo para passar Total. no longo prazo, entendeu? Para as pessoas certas. Total. Total. Cara, eu posso jogar minha hipótese de por que Manda. cresceu Vai, tão joga. rápido? Hum. Eu acho que assim, tem o básico bem feito, que eu acho que todo mundo aqui concorda. Tá postando vídeo todo dia, acredito eu, que pô, eu não Uma posto vídeo frequência todo alta, dia, né? mas é bom para crescer, né? Eu Tem mudei bom agora. conteúdo, se comunica bem, tem uma experiência de vida interessante, também
sabe o jogo do conteúdo, porque eu vejo muita gente vindo do mundo corporativo com uma puta bagagem, mas não sabe se comunicar com a internet. Pelo que eu entendi, você conseguiu aprender isso na sua experiência com os experts que você ajudou. Então, beleza, o básico bem feito te daria um crescimento normal, bom, né? Talvez que nem o do meu canal, né? Que eu levei muito mais tempo para chegar em 12 mil seguidores, 12 mil inscritos. Só que para mim a cereja no bolo, cara, é o contraste violento entre as montanhas e o quadro branco. Ah, é um E você vê isso na contraste thumb. muito bom, cara. Porque, cara, tem um monte de gente que posta vídeo falando, tô morando no interior, tô indo não sei o quê. E tem um monte de gente que, cara, vou te mostrar um framework aqui no quadro branco, mas os dois juntos, cara, É não uma tem. conexão E aí você maravilhosa. fala, pô, esse cara tem uma visão de vida interessante, né? Porque ele foi morar nas montanhas e tal. Só que eu também vou aprender um negócio útil com ele que eu posso aplicar na minha vida sem ter que morar nas montanhas. Eu não sei, se eu Massa. fosse jogar uma hipótese, seria essa, cara. É um bom aspecto. Acho Eu que faz gosto parte da dessa estética hipótese. também, né? Bem legal. Eu acho. Os E é vídeos do visual, quadro né? branco sempre vão bem, os vídeos do quadro branco. Se o Johnny descer, ele consegue ver. Não, e, Caraca. pô, é igual o cara que fala de finanças pessoais comendo bolo lá, é um contraste, tá ligado? Tipo, Exato. É um aspecto, um hook visual muito forte, né? Porque você vai estar ali, querendo ou não, escrevendo ao mesmo tempo. Cara, muito interessante. Pô, animal Gostei dessa demais. visão também. É legal. Mas, cara, me fala aí, ó. É. Eu vou ler aqui, porque eu tentei condensar tudo que você já fez na sua vida, tá? E eu acho que eu provavelmente vou Manda. esquecer alguma coisa, mas você já trabalhou com SaaS, lançamento, consultoria, produto físico, produto digital, tráfego, copy, automações, startups. Qual que é o mais da hora de todos esses e qual que tem mais potencial para um jovem que está começando agora? Cara, essa pergunta de $1 milhão de Puta entrevistador, fala aí, Brunão. Agora o Brunão se surpreendeu, fala aí. O Brunão falou, caralho, o moleque fez a lição de casa hoje, até que enfim, né? não, o melhor de tudo é, tipo, o escopo da pergunta. É, pô, tem todos esses modelos de negócio. Qual é o melhor de todos? Qual melhor? Muito já foi, né? Tamo competindo, vambora. Estamos competindo. Vai. Cara, eu já tentei, já fiz um pouco de tudo, né, cara? Mas assim, uma coisa que a galera subestima muito, eu acho, né, é você conseguir ter uma base. Não tô falando que você tem que fazer universidade, tem que trabalhar em empresas mais chatas, corporativas, mas, cara, foi lá que eu aprendi a maior parte das coisas que eu sei, sabe? Como é que o mundo funciona de verdade, sabe? Depois da universidade, você vai numa consultoria. Eu trabalhei para Vale, para Fiat, para Votorantim, cara. Empresas que são colossos. E aí o pessoal entra no marketing, então muitos jovens me fazem essa pergunta: onde é que eu começo? O que eu faço? Às vezes eu falo assim, cara, tem que ganhar um pouco de experiência, entendeu? Antes de você querer enfiar a cabeça para ser gestor de tráfego. Eu brinco muito nos meus vídeos disso, fico falando, cara, quem vende servicinho de gestão de tráfego tá passando perrengue, tá com dificuldade. Óbvio, óbvio, cara. Assim, não é só essa área que a empresa precisa, só pequenos negócios que vão acabar contratando isso. Então, minha sugestão para essas pessoas é que elas nem, se elas forem se especializar em gestão de tráfego, alguma área nesse sentido, que elas prestem serviços e vão aprendendo um pouco das outras coisas, sabe? E de tudo que eu fiz, então, tem duas frias aí. Aí eu quero ver se o Bruno concorda comigo. Duas frias principais, cara, no pessoal que vai começar no mercado de marketing digital. Primeira fria. Cara, eu nem ia falar de dropshipping, pra você ver que eu nem Já é subentendido, já é subentendido. Já é subentendido. Agora, o cara que fala que ele vai ter uma startup, empreendedor de primeira viagem, e aí ele vem com esse discurso de ter startup. Foda. Cara, assim, é foda. Eu já fiz vídeo disso também, minha experiência tendo uma startup por 8 meses, é uma história longa. Quase a gente foi comprado por uma empresa lá da Índia, que ia quebrar. Cara, longa história. E coprodução, que se vendeu-se essa ilusão no mercado, né? Você vai encontrar um expert, um influenciador, aí vocês vão criar um produto digital juntos, e vai dar super certo, todo mundo vai ficar rico. Isso não existe mais, entendeu? Muito poucos casos que isso acontece. Lancei influenciadores grandes agora, com milhões de seguidores, e foi um modelo de negócio que eu olhei e falei, cara, isso aqui não fica de pé, entendeu? Só se você quiser trabalhar com um influenciador por 2, 3 anos, construir um negócio mesmo, você não vai fazer um lançamento multimilionário. Se você fizer, a pessoa vai te dar um share pequeno, uma porcentagem pequena daquele negócio. Então, o melhor modelo de negócio para mim foi esse do empreendedor tranquilo, que é o quê? Serviços de alto valor agregado e um bom posicionamento com a minha marca pessoal. Foi isso que me deu paz, sabe? Me deu mais tempo, prestei serviços mais caros, tinha sempre contratos entrando. Foi o único modelo, assim, que eu
encontrei de quando, todos esses que eu quando tu passei. diz esses serviços, a diferença para coprodução é basicamente um modelo de precificação. Em vez de você pegar um share, Exato, você vai cobrar um valor mensal e entregar o que foi combinado e faz muito reter mais o sentido. cliente a longo. Por quê, cara? Não é óbvio isso para mim. Cara, porque assim, pensa, Qual que é o BO da é, coprodução? meu da coprodução é o seguinte, o influenciador expert, como você quiser chamar, ou ele tá vendendo muito já, e aí ele não Tá, quer te dar porcentagem, ou ele tá. não tá vendendo ainda e você não tem um modelo de negócio definido, entendeu? Você não tem uma Uhum, oferta validada. Então você vai uhum, ter que ficar construindo essa oferta junto. Com a tá. expectativa de todo mundo ali que daqui a 3 meses, num lançamento, todo mundo vai botar 50 mil reais no bolso. Uhum, E aí você lança. E aí você fatura 60 mil. E aí você tem 2 sócios, e o influenciador, e os custos de tráfego. Então, os meus uhum. mentorados agora, pra você ter ideia, mentorei umas 4 pessoas, todo mundo com problema de coprodução. Todo mundo. Todos eles com o mesmo problema. Mas o Cheio de problema é o quê? proposta. A oferta não é validada, o cara não sabe quanto ele vai ganhar, ele não tem um salário fixo, acaba ficando muito no risco, é isso? É isso. E aí o problema é o seguinte, a oferta não está validada. Se você entrar no negócio da pessoa que já está vendendo, ela vai te dar muito pouca porcentagem. Você vai estar Natural. ralando ali para ganhar muito pouco, sabe? E esse mercado foi um mercado que eu entendo, assim, que essas pessoas que eu conversei, que eram mais estrategistas, né, mais generalistas, o cara, às vezes, ali, ele era gestor de tráfego, ele começou a ser estrategista de experts. Isso acontece muito, sabe? O cara quer pegar com a produção e tudo mais. Essa galera vai entrando em uns buracos, assim, de coproduções que não vão dando certo e vão gastando muito tempo e elas não têm nenhuma renda fixa. Em algum momento o castelo desmorona, sabe? E o meu Tá. castelo ia desmoronar se eu não tivesse feito a minha estratégia, se eu não tivesse saído da coprodução e começado a olhado para outro aspecto, que é o que, cara, não preciso só atender influenciadores, eu posso atender empresas Uhum, também. Eu posso prestar serviços de estratégia de marketing para empresas ou até para influenciadores e cobrar um fixo deles. E se algum desses negócios for dar muito certo, aí eu vou propor uma coprodução, já com oferta uhum, validada, e talvez depois eu ter ajudado essa pessoa com um serviço, sabe? uhum. Esse é o principal problema, assim, que eu enxergo hoje no mercado de quem trabalha com coprodução, mercado digital, assim, em geral, e quer ser parceiro de negócio de influenciadores, de gente que tem produto digital, sabe? Cara, você não acha que um dos problemas é que os coprodutores, porque o que eu vejo por aí, e talvez eu Uhum, esteja viesado, mas muitos coprodutores que eu já vi falando, que eu já conversei, são meio gananciosos, assim, tipo, o cara quer um share grande uhum, do seu do negócio e ele quer ter vários especialistas que ele é sócio também. Então, tipo, sim, ele quer 30%, mas ele quer trabalhar com 5 caras diferentes, que aí ele não vai dar o foco e a é isso. atenção necessária. E ele, sei lá, é tipo, ele quer um monte de checklist ali que, cara, não existe, né? Tipo, como você falou, Não se eu já existe. cresci o meu negócio como influenciador, eu não vou querer dar um share grande, porque eu que fiz até agora, né? Eu nem te conheço. Exato. E todos esses, assim, os dois que eu conversei aqui também, tem muita gente com plaquinha, né? As famosas plaquinhas ali da Hotmart Ixi. e tudo mais. Lotado de gente assim, entendeu? Mas sem dinheiro. Uhum. Então, eu também acho, né, que você citou aí das montanhas, do quadro, eu acho esse discurso poderoso, sabe? Tudo que eu falo é muito verdade. E eu não tô prezando ali para você pegar a plaquinha. Tô prezando ali para você fazer uma grana boa, que é o que eu faço, acho que eu faço hoje, com serviços, com uma agência menor, com um negócio mais pés no chão. O mercado de coprodução, acho que ele é muito aquele termo chato, né? Tipo, high stakes, assim. Se Uhum. der certo, deu muito certo. Mas provavelmente vai dar errado. Esse produto É, novo que você está querendo lançar, sabe? Mas sim. como que você lida? Porque imagino que esse modelo do empreendedor tranquilo, ele pode ser Uhum. escalável ou não? Porque é uma coisa que você tem uma urgência ali, vai precisando um produto, Uhum. um serviço bem personalizado, mas não é muito possível escalar, eu fico imaginando, né, o modelo de negócio. Como que você É vê isso? difícil. Eu acho que não escala. Eu Tá. acho que tem algumas opções, né? E como que Você você pode lida ter com a uma. ambição disso? Cara, eu não tenho muitas Não? ambições, assim, para ser sincero, não. Eu Não. quero ficar de boa, viver bem, sabe? Ter paz, ler. Como eu já fui de mercado corporativo, assim, vi que não tinha nada a ver comigo, embora todos os meus amigos trabalhem lá, e eu acho que a realidade é essa. Mas minha tentativa de encontrar um meio termo entre ir para as montanhas, virar nômade digital, plantar minhas coisas, e o mundo real, que eu sei que eu tenho que Uhum. fazer dinheiro. Eu acho que nesse meio ponto aqui é onde eu enxergo o meu negócio, sabe?
Eu penso mais em me desenvolver para ficar mais inteligente, assim, Uhum. entendendo que isso vai ter valor no futuro do que necessariamente crescer o meu negócio. Tem um cara lá na Austrália que chama Tim Denning, depois vocês procuram ele. Vou pegar aqui. O cara, assim, faz muito dinheiro só escrevendo e-mail e escrevendo no Tá Twitter maneiro. e no LinkedIn. Tim, bota aí, Tim com M, Tá. aí Denning com 2 N's. Vai, cara, é o D. D. Denning. Ah, com ING no final? Isso, esse cara aí. Então, Tá. assim, eu acho que existe um modelo de empreendedor que ele é um pouco mais, sei lá, cara, intelectual, escritor, assim, que eu acho que é onde eu me vejo daqui a uns 10, 15 anos, sabe? Tô apontando pra aí. Esse cara é uma baita inspiração, assim, pra mim. Acho ele muito bom. Mas Cara, tem um artigo que você ia gostar de ler, Jonas, do Thiago Forte, sabe quem é? O cara do Second Cara, Brain lá. É, já ouvi falar, eu acho. chama The Rise of the Full Stack Freelancer, né? Seria a era do Legal. freelancer full stack. E a ideia dele, ele tem um negócio mais intelectual, assim, ele escreveu livro e tal, né? E a ideia dele é mais ou Uhum. menos essa, de tipo, vou até fazer um vídeo sobre isso no canal, porque é interessante. A ideia é mais Legal. ou menos essa, você vai construindo o seu público ali, e aí você fica transitando entre modelos de negócio diferentes. Você pode vender curso uma hora, outra hora você pode dar palestra, outra hora você pode ter Uhum. uma agência de serviços, outra hora você pode fazer os 3 ao mesmo tempo. Mas a ideia é você faz seu nome e aí você vai mudando o modelo de negócio que você segue de acordo com a vida que você quer ter, se você quer ganhar mais dinheiro ou menos e trabalhar Um pouco. menos. É, Eu acho que é um pouco e isso. Em algum é um momento eu quero ter produto também, sabe? é, Produtos digitais. Queria ter um produto de LinkedIn que muita gente pede, que eu sei que é mais, cara, é mais escalável, mas eu não quero sim. depender minha vida de nenhuma dessas fontes. Agora é um momento que eu tô pegando menos serviços para empresas, mantendo menos serviços, para liberar um pouco mais de tempo para criação de conteúdo. Tô dando algumas mentorias também. O pessoal tá Uhum. gostando muito. Então, assim, se eu tô gerando valor e as pessoas estão gostando, meus clientes gostavam. Quem me acompanha gosta. Eu sinto que eu consigo transitar melhor entre modelos de negócio na internet e eu ficar mais inteligente, fazer vídeos melhores, escrever melhor, crescer minha audiência, porque eu sei que isso vai ter valor para qualquer lado que eu apontar, sabe? posso fazer um exercício aqui dos dois aqui? Porque eu tô com Manda. dois grandes youtubers que eu admiro tanto. E os Pode, dois não têm um igualmente. produto definido, cara. Só eu tenho um produto aqui bem definido. Cara, eu queria que o Jonas falasse assim, que produto que ele compraria do Brunão e que produto que o Brunão Porra, compraria do excelente. Jonas. Excelente. Porque daí eu gosto que o Brunão ele tem boas ideias sempre e daí pode servir como uma consultoria entre os dois. Cara, eu tive um papo com o Brunão aí faz uns 10 dias. A partir daí eu liguei pro meu sócio e falei, cara, eu vou fazer esse produto aqui, que é um produto digital de LinkedIn, que a gente Tá. está construindo. Acho que vai ser bem bacana, sabe? Mas do Bruno, eu acho que eu compraria um produto exatamente disso. Ela avalia a minha situação, me apresenta quais modelos de negócio possível tem. Talvez até se você conseguisse, Tipo um sabe, Bruno, serviço mesmo, cuspir, uma mentoria, assim. talvez, mas se você conseguisse cuspir para mim algum framework, algum gráfico que me mostrasse para onde que eu deveria apontar mais, Tá, seria interessante, assim, para mim, sabe? tá, Não sei como é que você vai escopar isso aí, cara. É. Boa tá. Eu sorte. tenho algumas Mas é isso que ideias eu já. completo. Mas seria tipo, como achar o modelo de negócio certo para você. Seria mais ou menos isso. Isso. Mas E eu aí, gostaria que também existisse uma avaliação do meu momento de vida. Assim, meu sim. sócio, ele fez um projeto agora de IA para um médico, que ele fazia meio que isso. Ele ajudava as pessoas a definirem qual carreira que elas iam seguir. Eu achava que era algo super técnico, mas 70% das perguntas lá eram sobre vida. Uhum, Onde que a pessoa mora, o que que ela quer fazer, ela quer ter filho, quanto que ela quer ganhar, quanto de tempo livre ela quer ter. Para uhum. mim, isso impacta muito no modelo de negócio que eu vou Total. escolher também, sabe? Total, total. Deixa eu te perguntar. Se fosse uma coisa mais produtizada, assim, o que que você gostaria de comprar de mim? Cara, não s- tem que pensar, assim, porque já consumi tanto conteúdo seu, cara. Então isso pode ser um problema também, sendo bem sincero aqui, que eu sei que é a ideia do Uhum. podcast, tá? Cara, eu te acompanho desde a época que você tinha o curso lá de consultoria, comprei seu curso, já vi um milhão de coisas suas na internet, todos os vídeos. Então, às vezes, assim, pelo background que eu tenho e tudo mais, eu compraria mais um serviço seu. Um Tá. produto, eu sinto que eu tenho um arsenal, assim, de ferramentas para eu trabalhar, sabe? Uhum. Ou algo que fosse parecido com o que o Bruno, o Camoto lá do SaaS faz, uma comunidade de Eu trocas penso em fazer entre isso. É.
entre empreendedores digitais. E eu gostaria também, para mim, que fossem empreendedores digitais mais sérios, mais na moral, assim, Sim, menos, Uma sim, curadoria de menos free rico, conteúdo. sabe? sim. Isso. Tem o pessoal da comunidade do Johnny também, eu acho que a Uhum. gente compartilha um pouco de público, assim, em tópicos diferentes, né? Total, Sim. total. Mas acho que esse produto seria bom. Cara, eu vou responder a pergunta também. Eu já falei pra você, né? Acho que um Hum, curso de LinkedIn é no-brainer pra você, cara. Você é conhecido é, por isso, já fez vídeo sobre isso. E você conseguir apresentar a oportunidade, acho que tem público. E outra massa. é ensinar a fazer uma agência que você não fique trabalhando 18 horas por dia, né? A agência do empreendedor tranquilo, que eu Legal, acho que é o isso que é você o meu faz, né? serviço. É o que você faz, é Esse o é o teu meu, público, essa é a minha e consultoria barra mentoria hoje, sabe? e a Principal. agência tem muito isso, de cara, muito trabalho, difícil de escalar. A galera que tem agência em É. geral é um cara frito que tá, cara, ou atendendo muito cliente ou procurando muito cliente para sustentar a equipe dele. E é um negócio que é fácil de começar relativamente, então muita gente quer fazer, mas tem esse Uhum. estigma de, cara, você vai trabalhar igual um corno É, e para sempre. Tipo, não todo tem. mundo que me procura tá nessa situação, Bruno. É, Impressionante, assim. E sempre é. os pontos se ligam, né? Sempre é o cara que eu falei ali, que caiu num curso ali, começou a vender esse serviço de gestão de tráfego, copy, tal, tal, Ficou tal. frustrado. Aí, cara, é óbvio que ficou frustrado. A empresa chega lá e contrata esse profissional depois, é mais barato. E eu criei um sistema novo que eu peguei um pouco do pessoal da gringa, tá? Que assim, quem faz isso no Brasil, não sei se o Johnny concorda, Uhum. cara, é o pessoal muito de finanças e de B2B. Eles vendem no LinkedIn. Só Muito. que a galera de marketing não vende nada lá. Nada. Tá todo mundo no Um Instagram. espaço Ninguém vazio, olha no né? LinkedIn. Impressionante, assim. E quando eu comecei a publicar, cara, teve muita mensagem. Muita, É muita. bizarro. Surreal, assim. Eu poderia ter fechado muito mais contratos se eu quisesse escalar. Muito mais. Chegou muita Cara, gente, sabe? eu, Qualificada. eu sigo um cara no Twitter que é o Ajax, chama Alejandro Cortez. Ele é um personal trainer, né? E Uhum. ele é interessante porque uma vez ele falou, cara, e ele é um personal trainer bem sucedido, assim, ele cobra caro na hora dele, ele faz consultoria também de shape pra galera e tem os produtos digitais. E uma vez eu vi ele falando que, cara, todo personal trainer vai lá postar no Instagram, porque é a Sim, rede mais estética que todos os personal trainers estão. E aí ele fala que os caras ficam lá postando para os outros personal trainer ver o shape deles, e aí fica aquela total. briga de ego de personal trainer. Ele falou, cara, eu vim pro Twitter, porque lá nos Estados Unidos, né, aqui também um pouco, mas lá mais do que aqui, o Twitter é uma rede que você tem, cara, CEOs, executivos, empreendedores, que é a galera com grana, tá ligado? E aí ele é tipo Total. o único personal trainer do Twitter, e aí ele consegue cobrar caro na hora dele. Eu vejo um pouco isso que você falou. Pô, galera de marketing no Total. Instagram tinha que estar no LinkedIn, irmão. E olha o desbalanço, cara, porque essa galera que tá no Instagram de marketing, eles estão buscando, em geral, o que eu ouço, cara, um dentista, um negócio local, um expert pequeno, tá procurando essa galera. No Uhum. LinkedIn, os contratos que eu fechei são loucura, assim, sabe? Cara, empresa, e-commerce lá que investe R$ 1 milhão por mês, assim, em Sim. anúncio, ninguém conhece o dono, conhece nada, tá em fase de tração e precisava de um funil tipo o dos infoprodutores. Tá me Uhum. entendendo? Então o cara Uhum. queria uma pessoa séria que soubesse de funil e ele não encontrava isso, porque tava todo mundo lá no Instagram. Aí teve um escritor lá da Globo, um cara que escreveu um monte de novela. Não foi esse expert que me chamou, foi o filho dele que trabalha num banco e queria lançar o Sim. pai. Sim. Entende? Então você pega uma fatia de público muito qualificada que às vezes nem tá tanto assim no Instagram, que tem dinheiro, é mais sério. Para mim, do jeito que eu gosto de falar do meu trabalho, fez mais sentido. Sou um cara mais analítico, sinto que eu tenho mais conhecimento. Não queria ficar fazendo reels ali para ou muito anúncio, sabe? Então, para serviços, é no-brainer lá. É no-brainer, assim. E o É muito orçamento bom, das empresas que estão lá é É muito bizarro. maior, né, cara? muito maior. O Mas cara te para paga R$ 10 mil. produto como o meu, você não imagina que lá é o lugar correto. Porque para mim é B2B, LinkedIn e é isso. Ou para conseguir emprego. Mas pro meu público, vou fazer uma consultoria para mim agora, usar a da sua expertise. Você acha que faria Uhum. sentido eu ter um posicionamento pro público que eu falo, pro cara que é Cara, PJ? Aí eu já não sei. depende.
Depende. Teve um post que eu fiz no meu LinkedIn que viralizou, que eu recomendei vocês dois lá, por É sinal. verdade, lembro. Pegou umas 100 mil impressões. E aí eu sei que talvez não seja totalmente o público do Johnny, Tá. mas um público que eu gosto também, que são caras muito qualificados, que têm experiência no corporativo, querem fazer YouTube, não sabem por onde começar, e vem o Johnny como um cara mais sério. Rafael Tá. Fiuza, por exemplo, trabalhava lá na Elo Group. Uhum. Vocês fizeram. A gente fez um vídeo né, dele reagindo agora ao- também ontem. Ele tá no Cara, Clube dos pois é, Criadores. então. Ele me É, e é um chamou lá. cara falou que, assim, Legal. de "Você acha que o Clube repente, dos Criadores é bom?" É, que você legal. cobra 5 mil, 10 mil numa mentoria, o cara compra, né? Porque ele tem um emprego bom já, né? Então, já que é uma Dependendo. coisa mais rápida, né? Esse acho que é um público que seria legal Interessante, pra cara. você, Johnny. Pra Ele- mentoria. E o seu Tudo mais, eu curso, acho cara? que é Quando bom. você for de curso de LinkedIn, me lembrou na hora de Justin Welsh. O que você pensou em fazer? Como É. criar conteúdo pro LinkedIn? Como... O que você pensou? Só pra eu entender, mais ou menos. Cara, essa é uma das minhas principais referências, viu? Por Eu sinal. adoro ele. Só que eu Me queria. lembra muito você também. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Eu gostei muito do curso Eu dele, gosto eu comprei. bastante dele. Ah, é? É, eu comprei e Cara, gostei eu gosto de um bastante. outro cara. Pode colocar no LinkedIn aí. Ele chama Matt, com 2 T's. Tá. Gray, Matt só que Gray, pô. com A. Não, o Matt Gray, ele é referência até... Ele é um dos youtubers da gringa mais modelados aqui no Brasil. Cara, É bizarro. O YouTube dele ele é muito bizarro, forte. assim. Cadê Ele é o muito bom. Muito bom. link aqui? Será que é esse cara aí? Esse cara é muito famoso. No YouTube, ele é forte no LinkedIn, no X e no YouTube também. Mano, bizarro. Esse cara É. dominou todas as plataformas. É bizarro aquele trabalho Eu dele. queria que o meu produto pegasse as centenas de horas que eu já consumi de Nossa. conteúdo desses caras em relação a LinkedIn e aí eu sintetizasse, que fosse um combo, pensa num combo. O curso do Justin Welf ali, Tá. tem muito documento, cara, tem um passo a passo que eu acho legal também, já vi algumas coisas na internet sobre. E eu queria criar, cara, para quem tiver interesse, uma documentação própria, entendeu? Tipo assim, todos os meus frameworks, todas as minhas publicações e um acervo de publicações que eu acho que tem, que performam bem, sabe? E trazer o meu método. O que é o meu método? O meu método é o LinkedIn para te trazer dinheiro, para te trazer clientes. Eu acho que o que todo mundo vende é tipo, cresça uma audiência Não, aleatória. é um espaço inocupado, basicamente. Porque o que eu já fiz de LinkedIn no passado é pra pessoa conseguir emprego. Não é nada a ver com o que Isso. você tá falando, assim. E eu não conheço um produto. É, Tem que fazer um estudo de concorrência melhor, mas eu não conheço. não tem. Não E tem. tem muita gente que cresce no LinkedIn, mais audiência que eu, só que o cara cresce postando meme, um monte de coisa nada a Sim. ver, sabe? Sim, não é pra Então, conseguir clientes pra sua agência, né? Tipo, isso. É para conseguir clientes se você é freelancer, se você é PJ, se você tem agência, cara, dependente, assim. Eu acho que você consegue mais dinheiro no LinkedIn. E é um canal que ninguém fala nesse intuito. Tem 1 milhão de métodos do Instagram, mas aí não tem nada, sabe? E esse é um combo, pra contar um pouco aqui que a gente tá abrindo aqui da minha estratégia de redes sociais, que eu tô indo um pouco na contramão, que é o quê? Eu enxergo o LinkedIn como meu ponto de contato diário, que é como se fosse a minha rede de conteúdo mais curta. Tá. O YouTube um pouco mais longa, que é para quem quiser me acompanhar mesmo. E o Substack, eu tô com uns 300 inscritos lá na newsletter em uma semana, acho Da muito hora. massa. É para ser realmente o mais profundo. Tipo o Justin Welf, assim, tipo esse pessoal lá da gringa, entendeu? Quero trabalhar essa linha aqui dos três. Acho que com para que mim já é uma... frequência você publica no Substack, cara? Agora eu tô publicando um vídeo no YouTube a cada 2, 3 dias e junto eu publico uma newsletter também. Sobre no o Substack. vídeo. Exato. Isso. Só que mais profundo que o vídeo. Isso. E com coisa pro pessoal preencher, entendeu? Quero que seja coisa prática. Eu Tá. fazia isso muito quando eu vi o conteúdo desse pessoal aí de fora. Sempre tinha alguma coisa para eu preencher. É muito Eu pegava desafiozinho. os frameworks. Tem muita. Legal. E YouTube, você diminuiu a frequência. Diminuir. O que você sentiu em analytics do seu canal nos últimos meses? No último mês, né? Que isso é o único mês de vida. Como que foi a performance tenho- dele que você sentiu? Em 38 dias de canal. Olha aí. Uma loucura, né? Como foi diminuir a frequência? Você viu a resposta do algoritmo de alguma forma? Não tanto, assim. Acaba que eu não tô ligando tanto pro algoritmo, né? Eu sei que alguns vídeos de algumas temáticas que eu fizer, eles vão performar melhor. E os meus vídeos, eles estão indo com o tempo, sabe? Assim, igual esse... Cadê ali, ó? Se você descer esse conteúdo profundo, eu falei, cara, esse conteúdo é muito bom. Mais pra cima ali à esquerda. Aí, ó. Esse conteúdo profundo, ideias, grana ali embaixo, ó. Tá. Aí eu falei, cara, esse conteúdo aqui é muito bom, ele vai continuar pegando view depois de um tempo. Eu tenho
filosofia parecida com o do Bruno. Eu quero que o cara veja meu vídeo, ache muito bom, e depois ele vá ver os outros, sabe? Só que assim, eu acho que eu daria de dica, tá, para um youtuber iniciante? Cara, eu sei que isso é meio batido, mas esse primeiro vídeo que eu fiz e postei, um dos principais efeitos dele foi ter feito eu tirar a foto de perfil pro meu canal, sabe? Uhum. Pra eu começar o canal. Eu fiquei um século pra começar esse canal. E assim, quando eu comecei, aí eu falei, cara, vou pegar um mês aqui, vou enfiar a cabeça, vou fazer vídeo todos os dias. Porque eu acho que não é sustentável tanto assim a longo É prazo, sabe? difícil, Eu muito acho que você tem Cara, que dar uma passada. você sabe que a minha foto do meu canal também é um print do primeiro vídeo, né? Não, é possível. E é até um cenário diferente dos outros, porque eu fiz em casa esse vídeo aí. E aí Muito é bom. um print, é isso, cara. Nossa senhora, nunca tinha reparado isso. É realmente aquele primeiro vídeo que você me mandou a Não, Brunão, thumbnail, aí eu quase você, te matei, velho. aí você errou, né? Eu saí com minha namorada aqui, fui lá pra montanha, falei, um horário bom, uma hora boa, luz boa, vamos tirar a foto que amanhã eu vou gravar o vídeo. Ah, cara, mas funciona, entendeu? Tipo, Funciona, eu funciona, eu não te tenho nem reconheço por banner isso no aí. meu canal, cara. Eu acho que tem um monte de coisa que a galera é preciosista e, Eu também Total. acho, tipo, também acho. faz aí, sabe? E aí, pô, uma coisa que eu fiz, cara, que eu acho que talvez você tenha feito parecido, que é a mentalidade de consultor, né? É, cara, primeiro eu vou fazer, aí agora eu vou aprender título. Aí eu fiquei só noiado só no título. Eu gravava qualquer vídeo, eu só olhava pro título. Aí beleza, os títulos eu aprendi. Aí não, agora eu vou aprender thumb. Aí ficava só garantia que o título tava bom e a thumb. Aí beleza. Aí no vídeo, Sim. sei lá, 40, falei, ah, beleza, acho que as thumbs estão saindo, agora eu vou aprender hook. Aí eu só fiz, comecei a scriptar os Eu hooks. também. E aí o resto eu fazia meio que de qualquer jeito, assim, sabe? Aham, eu E também. Olha o último aí vídeo aí. eu vou fazendo uma coisa por vez e meio que na ordem que importa, assim, cara. Um dia eu faço o banner do canal. Cara, eu tô indo muito nesse teste de hipótese. Esse vídeo aí eu tomei copyright, Esse é o último então eu aqui? nem. Porque eu Por botei quê? uma música no início, aí depois eu Pô, falei, ah, cara, vou deixar mesmo que eu não monetize. cara, Porque eu botei uma música no início que eu queria testar um gancho diferente, assim, de início de vídeo, sabe? tá. Aí eu botei um lo-fi, não podia. Aí dane-se, assim, eu postei do mesmo jeito. É, Porque a AdSense não é uma fonte muito relevante pra mim, mas eu sigo muito essa filosofia também, Bruno, assim, fazer vários testes de hipótese, sabe? Que eu acho que daqui a um ano, se eu continuar numa frequência dessa, eu vou ficar bom nisso, com a minha mentalidade, entendeu? Não tem muita pressa, assim, esse crescimento foi muito rápido, mas eu queria era aprender no processo, por isso que eu fiz muito. Falei, cara, se eu é. fizer muito, eu vou aprender muito, muito mais, vou aprender a me comunicar melhor, aprender a vários formatos de vídeo, um montão de coisa. Até bloquear a ISO, nunca tinha bloqueado a ISO na minha câmera, eu aprendi isso a É. fazer isso no último vídeo. Deu errado, né? Vocês viram, né? Mas já tá melhor, a qualidade desse último vídeo, o audiovisual já tá bem mais bonito que o primeiro, assim, no aspecto qualidade Tá. técnica. Então isso já dá pra ver uma melhora. E acho que isso que é da hora nos YouTubers, né? Pegar você, o Bruno aqui, cara, é muito rápido o crescimento de vocês e dá pra ver claramente a diferença do primeiro vídeo pro segundo, cara. Isso aqui já é bizarro. Eu acho que você já começou aqui muito mais rápido. Eu acho que a parte mais difícil de um canal no YouTube você já fez, que é pegar tração. Ter aquele É. vídeo Uhum. que explode e faz os outros vídeos serem recomendados. Você já conseguiu isso desde Mas o começo. esse terceiro vídeo me trouxe mais seguidores que o É, primeiro, então. Então você já acertou dois de entendeu? primeira. Eu lembro que o Brunão, ele demorou o quê, Brunão? Uns Ah, 3 meses? demorei, ó. Comecei a postar com frequência em setembro, eu fui bater 1.000 inscritos no fim de dezembro. É aí, ó. 4 meses Nossa, atrás que ele teve aqui esses dois vídeos que deram uma estourada acima da média aqui, né? Que foi o esse tier vídeo da tier list list. é muito bom. É muito bom. Cara, é bizarro isso, o YouTube. Mas se você pudesse escolher uma só, tipo, puta, aquelas perguntas meio LinkedIn ou idiotas, YouTube? é. LinkedIn ou YouTube? Essa é a LinkedIn minha ou pergunta. YouTube? Ou Reels no Instagram? Ou Reels no Instagram? Nossa, Reels no Instagram, pra mim, cara, é Deleta. o supra-sumo do aquele termo brain rot, assim, o seu cérebro está apodrecendo. Eu estou pronto pra Cara, defender o Reels no Instagram, mas tudo bem. eu tô no meio de vocês dois, né? Eu tenho Tá. 30 anos. Então, assim, cara, essa média, essa faixa etária, eu acho que a gente tá tão fudido, assim, em termos de a galera não tá no TikTok, mas o Instagram não é mais o que ele é. Então o cara entra lá achando que vai ver coisa do amigo dele, fica vendo Reels, pifando a cabeça dele por 1 hora. Todo mundo já fez isso, eu já fiz isso. É. Eu acho a pior rede pra você ser um usuário. Usuário, eu acho que o Instagram é pior. Criador de conteúdo varia, pode vender muito lá, enfim. Agora, a minha resposta para qual rede que eu prefiro, cara, vamos lá. Algum dia, para ser escritor, mais artista, eu gosto mais, e passar minhas ideias com mais profundidade, mais pessoalidade, eu gosto mais do YouTube, com Tá. certeza. Agora,
fazer grana e ficar de boa, LinkedIn, disparado, Tá. sem dúvidas, eu acho. Então, para O YouTube, construir se tua você fizer- marca pessoal, vamos dizer, o YouTube, para ganhar Isso. dinheiro com serviços ou com produtos também, você acha que é LinkedIn? Cara, depende, serviços, principalmente. Serviços, Produtos tá for bom. mais específico, assim. Porque produtos também pode ser difícil você vender no YouTube. Se você começar agora, você vai demorar um ano para você começar a difícil, vender é direito difícil. o seu produto, né? Então, assim, o LinkedIn para mim é muito no-brainer, assim, tanto serviço que eu fechei que eu poderia ter fechado ainda, sabe? É mais rápido o Muito retorno bom, que você tem no LinkedIn, né? O YouTube é mais longo muito prazo. mais O rápido. LinkedIn você consegue você prospectar um a um, porque o LinkedIn para mim ele tem o maior poder de todos dele. Ele tem uma coisa que é diferente de qualquer outra rede social, que quando você conecta Uhum. com uma pessoa, você obriga ela a ver seu post. Então, no YouTube, Total. no Instagram não tem isso, cara. Porque Ele você segue a distribui igual pessoa, o ela não te Facebook segue. antigamente, né, cara? Exato. Então, assim, você pode pegar o seu E, cliente, conectar com ele, publicar um conteúdo feito pra ele e deixar o algoritmo fazer o trabalho dele. Perfeito. tipo assim, 1% das pessoas criam conteúdo lá. Então você entra lá, ninguém cria conteúdo direito, só tem Exato. conteúdo ruim. E todo mundo que acessa lá, maioria, pelo menos que acessa o meu perfil, acessa pelo computador. Olha o nível de qualificação das pessoas. Bizarro. Elas estão no computador, te vendo o que você escreveu. Qual outra rede você consegue isso? É. A maior qualificação que existe no YouTube, eu acho, né, Johnny? Você fala muito, é os comentários do YouTube. Cara. Comentários. Você consegue comentário que o cara parou no computador dele para escrever, ou no celular. É um nível de Ele tá engajamento que não é só apertar um botão. A pessoa ali tá pensando, refletindo sobre o conteúdo, parando o vídeo pra comentar. Isso é um sinal de respeito. Agora, o poder do comentário no LinkedIn eu acho ainda maior, cara. Não de as pessoas comentaram no seu conteúdo, mas você comentar no dos outros. Porra, é um Todo dia jeito. eu pego comentário aqui com 10 mil impressões, todos os dias. É Mas bizarro, por quê? cara. Distribui mais? Ele ajuda a Cara, é distribuir. assim, Manda aí, o Jonas isso. que é o especial, eu vou abster, que eu senão tô você. querendo roubar esse lugar do Johnny, agora, já que ele Por favor, conquistou o cara. YouTube, eu quero pegar o LinkedIn pra mim. Cada um Por tem que pegar favor. sua bandeira, né? Não, é que eu vou te falar, eu Só trago um- 2.000 views é. por dia com vídeos de LinkedIn no meu canal, cara. E aí isso atrai um público que não é qualificado hoje pro que eu faço. Então, Jonas, por favor, me tire do ranqueamento do YouTube, cara, porque eu não aguento mais. Pode deixar. Mas aí, Bruno, assim, quando você tem um post viral lá no LinkedIn, alguém comenta, é uma rede que ela vai meio que impulsionar e até mostrar ali o seu comentário para quem tá vendo aquele post. Aparece o seu comentário embaixo. Se você pegar o top comentário da publicação. Então é como se você tivesse feito uma publicação num comentário, Entendi. sabe? E aí você gera como se fosse uma thread ali do Twitter dentro do LinkedIn, sabe? E, É cara, bem interessante, assim. ó, eu vou mostrar aqui uma coisa Mas que eu isso acho. traz o quê? Traz seguidores? Traz. O que Traz, aí, traz ó, nesse a Aqui, ó. comentário? publicação de hoje, e Já aí tem um até cara aqui. que comentou e apareceu ali embaixo. E eu acho que do Sabe? caralho isso que aparece exatamente a função da pessoa. Então, uma coisa que eu gosto muito de utilizar, né? O meu título no LinkedIn é mais de 150 mil inscritos no YouTube. Isso aqui chama, de certa forma, uma atenção da pessoa. Imagina eu comentei no post do Bruno, do Jonas, e aí eu comento aqui alguma coisa. Vai aparecer Johnny Vicari, mais 150 mil youtuber. O Entendi. cara que Tem tá uma mini vendo. bio ali. Exato, mano. O cara que tá vendo o conteúdo do Exato. Jonas, vê meu comentário. Pô, quem é esse maluco youtuber aqui, 150 mil? Deixa eu ver o que esse maluco entra no meu perfil, começa a me seguir. E pra mim já cai num certo funil, cara. Nossa, isso aqui é uma. E o melhor pra mim Porra. é paz mental da rede, porque ela tem pouquíssimo vídeo, entendeu? Eu consigo selecionar o que eu quero ler. Eles estão Eu costumo implantando seguir vídeo curto, né? Você tá ilustradores. ligado? Então, espero que não pegue, pelo amor de Deus. Mano, eu vou ir agora na VidCon em Los Angeles, tô indo domingo. Vai ter uma palestra do LinkedIn, patrocinada pelo LinkedIn, e eles são assim, eles tiveram um horário na VidCon pra escolher uma palestra pra eles darem. Eles escolheram falar de vídeo, falar do Não, vídeo no LinkedIn, como crescer e Caramba. monetizar uma audiência com vídeos no LinkedIn. Na hora que eu vi isso, não. e obviamente eu vou trazer esse conteúdo tanto pro podcast quanto pro meu canal, mas eu tô achando que assim, o LinkedIn vai pivotar de texto pra vídeo e os caras vão investir nisso novamente, cara. Cara, mas Aproveitar a enquanto galera tá não tempo. usa o LinkedIn no trabalho? Ou tem uma visão errada sobre isso? Também. Eu acho que usa, cara. Eu não acho que ninguém chega em casa e fala, em vez de abrir o TikTok, eu vou abrir o LinkedIn aqui, né? São padrões de consumo diferentes, né, cara? Assim, Porque eu aí, acho que o pô, cara você usa tá no antes dele trabalho, você trabalhar. tá vendo vídeo, é complicado, né, cara? Tipo, não sei se pega isso aí. Acho que o pessoal usa muito antes de trabalhar, em pausas, sabe? A galera assiste Reels no trabalhando, horário do velho. almoço, tá almoçando ali na mesa, Tá vendo um maluco. Reels no LinkedIn.
A Vendo minha. Reels e mexendo no LinkedIn do lado. Não sei, ó, vocês que são corporativos vão lembrar, mas eu no mercado financeiro era assim, bateu 11 horas da manhã, já bateu aquela fomezinha, eu já abri o valor econômico de um lado e o LinkedIn na outra tela. Eu já ficava com os dois aqui scrollando. Pra mim essa era a minha vida. Era só isso que eu fazia 11 Cara, da manhã. demais. Demais. Botava o Pô, PPT aqui do lado pra fingir que tava fazendo alguma uma coisa. coisinha aqui, ficar scrollando. Pra mim, sempre que eu postava no LinkedIn, eu tinha isso, essa teoria. Eu sempre postava 11 da manhã, porque pra mim era o horário que eu tava mais ativo no LinkedIn. E eu É o achava isso horário que eu animal, posto cara. também. Eu achava isso É o animal. horário que eu posto também. Mas, Mu- cara, assim, eu acho que tem muitas outras redes. Eu acho só essa. Não é uma rede que eu sou muito fã, entendeu? Eu só acho ela muito no-brainer, tem muita oportunidade. Muito. Eu gosto muito mais do Substack. Eu adoro, eu acho que lá tá os artistas de verdade, quem gosta de escrever, tá mais lá, assim. Às vezes é o cara que nem tá no YouTube, entendeu? A internet tá Entendi. muito fragmentada, assim, agora. Mas eu amo o YouTube, cara. Minha favorita disparado, que eu mais aprendi coisa e vi gente que eu gosto. O meu youtuber favorito é um dos favoritos do Johnny, Quem que é? que é o Nathaniel Drill. Puta, esse Aham. cara é fantástico, cara. Eu sou muito fã dele, tá Sou maluco? fã dele. Agora que eu tô indo pra. Enfim, não vou ficar falando muito disso aqui, né? Agora que eu vou viajar e tal, eu queria fazer alguns vídeos parecidos com o dele, sabe? Porque eu tive uma experiência de morar Nossa. fora também, na Alemanha, tudo mais, tem muita identificação. Ele é um cara que ele explora muito essas coisas, tá vendo lá? Estados Unidos Esse contra a Europa. é Ele tem Ele é muito difícil, disso. cara. artista, né? Olha esse que ele É, ele é soltou, eu não tinha artista. visto esse. Mas fala aí, Johnny, ele não é um artista assim, que você entra só pra ver a arte dele cinematográfica, entendeu? Ele é um cara escritor. Tem Não, não, newsletter. não dá pra copiar. E esse cara, honestamente, assim, eu sou. Pra mim, tem o quarteto fantástico do YouTube, que é Matt Devlin, Peter McKinnon, Casey Neistat e Nathaniel Drew. Pra mim, é os quatro tops, assim, na minha vida. O Nathaniel Drew, pra mim, é o mais difícil de copiar a linguagem. Mais Com que o certeza, Casey. com certeza. Porque, É, cara, ele tem uma questão que ele atua nos vídeos e é uma coisa que eu tenho uma vergonha alheia absurda de eu atuar, fazer uma ceninha. Pra mim é uma coisa que eu não consigo fazer. E a qualidade audiovisual desse cara é outra é coisa, massa. assim. É outro absurdo. É muito bom. Mano, é muito bom. Nossa, que trabalho impecável. Mas, pô, se alguém trazesse isso pro Brasil, cara, é que eu não tenho Eu a gosto das habilidade. narrativas dele, entendeu? Eu sei que é tudo muito bom, mas assim, tem um cara aqui no Brasil que tem um canal também, chama Experimentando, alguma coisa, sei lá. Ele Aprofundando, pega muita, não sei, tipo, vários experimentos que ele faz, tá. tudo mais. Um cara aí de São Paulo, cara. Só que eu acho meio tosco, entendeu? Eu acho muito melhor você fazer uma coisa mais profunda. Porque ele não tá só experimentando, é, sei lá, mudar pro interior da França, igual aquele vídeo. Cara, é Nossa, é toda uma mensagem. verdade. Agora eu É senti toda a uma, proximidade de você e toda uma, dele. men- toda uma mensagem que ele passa, Hum, profundo. Tudo que ele posta aí tem newsletter dele falando sobre esses tópicos, é. todos os vídeos, sabe? Então eu gosto muito, assim. Cara, eu não Gosto pra tinha caramba. conectado esses dois. Que é verdade, ele mudou agora pro interior da França. Ele saiu de Paris pra ir morar no interior da França. Ele é um Foi nômade, né? Porque ele é morar nas americano. montanhas também. E, cara, eu vou te falar assim, ó, honestamente, os vídeos dele falando de capitalismo, fazer dinheiro, eu acho uma merda. Toda vez que ele vai pra essa linha de fazer um vídeo Aham, documentário, explicar o mundo, uma merda. Quando ele fala dele, quando ele fala da mudança, como ele conhece pessoas do interior, aqui eu acho que ele tá no suprassumo do conteúdo dele. Quando ele se desvia um sim, pouco, eu acho que ele vai errado. Por isso que eu gostei também tanto aqui acho. desses aqui, ó. Nossa, é muito bom, cara. Aí tem vários, né, cara, que eu gosto, assim, cara. Eu gosto muito dele. Já gostei mais do Dan Cole lá, do pessoal do É. One Person Business. Hoje eu acho eles muito Meu pai, né? performance, essas coisas chatas, assim, muita coisa não aplicável, apelativo, sabe? É pouco acadêmico também, eu tenho um pouco de preguiça. Então, Uhum. assim, tem essa veia mais artística, assim, que eu gosto, né? E aí, se for para consumir um conteúdo mais nerd, eu decidi parar de consumir um pouco tipo de conteúdo desse cara, assim, sabe? É. Porque eu acho que tá raso. Minha visão é assim, Ficou, tá né? raso, tá repetido. Eu Muito eu vou tempo te falar falando que da Ô, eu. mesma. Jonas, Manda aí, Bruno, que eu ia provocar Não, eu ele. digo Jonas. Acho que ia assim, ser tá, muito só pra falar, pesado o que eu ia só pra falar. Não, falar, eu vou tá? provocar também, cara. Hum. Vai. Vamos provocar em dobro, então. Jonas, eu já vi você falando bem dos acadêmicos, mal dos não acadêmicos, você gosta dos Aham. acadêmicos, e num contexto de negócios. Cara, eu tenho Hum. muita dificuldade em respeitar os acadêmicos de negócios, porque para mim eles são completamente desconectados da realidade. Uhum. Grande maioria nunca teve um negócio, alguns nunca trabalharam num negócio, e os caras ficam lá Sim. confabulando teoria dos 4 P's de marketing e não sei o quê, que você vai ler, cara, é mais raso que o Dan Cole. Eu queria Aham. entender por que você respeita tanto esses caras e tentar Cara, me eu fazer acho que mudar de assim, ideia. tentar pegar uma perspectiva um pouco diferente aqui.
Acho que eu sou uma das únicas pessoas que já formou há 5 anos na universidade e acessa a CAPES para ler artigos completamente aleatórios Pode crer. de tópicos que eu acho que vão agregar muito. E às vezes são tópicos muito, muito, muito nerds. Tipo assim, eu gosto disso. Tá. Então, cara, na universidade teve uma coisa que eu peguei na minha cabeça, que em algum momento eu comecei a estudar os portos lá de Dubai e tal. Eu falei, cara, isso aqui eu acho que é uma das coisas que move a logística do mundo. Aí eu comecei a estudar um monte de paper, assim. Aí eu ganhei um pouco de análise crítica. É porque o negócio, às vezes, ele é tão escrito de uma forma que você só via na universidade, com mais cálculo, uma coisa um pouco mais difícil, assim. Eu não tô falando muito aqui dos acadêmicos, tipo, o cara que faz um livro ali de marketing tosco com 4 P's de marketing, entendeu? Tem um livro de marketing que ele chama How Brands O Grow. Kotler, que é o maior O acadêmico de Kotler é marketing, ruim. é 4 P's, é horrível, cara. Eu acho o Kotler, você Os pode de ler ele como se fosse finanças eu acho bom. um livro de literatura. Agora tem um cara, chama Byron Sharp, do marketing, que ninguém no Brasil lê os livros dele. É o cara que tem um livro que chama How Brands Grow, Como as Marcas Crescem. É o melhor livro de marketing de todos, só que ele é muito difícil, Tá, saca? entendi. Então, esse cara, ele é um acadêmico que ele critica a galera do marketing, que fica falando, performance e tudo mais, porque ele traz um estudo de por que as marcas grandes são sempre as maiores, porque elas investem mais e tudo mais. E, cara, o livro dele é esse vermelho aí, ó, How Brands Grow. Animal. O que os marqueteiros, what marketers don't know, né? O que eles não sabem, assim. Então, é um pouco nessa perspectiva de você conseguir, cara, ler uma coisinha um pouquinho mais difícil, sabe? Pra você sair um pouco Mas, dos cara, gurus, assim, esse cara já ganhou sabe? dinheiro? É o que eu me pergunto. Ele já construiu uma marca? Ele já ajudou a construir alguma marca? Porque Aí pode você me ser, pegou. entendeu? Porque pode parecer muito inteligente, mas na prática. Mas também tem muita gente que Mas, ganha dinheiro, mas não sabe ensinar também, não sabe explicar o porquê as coisas dão certo. Concordo, não, concordo. Eu é porque, assim, concordo. eu acho que tem os dois pontos, cara. Se o cara tá saindo do zero, ele quer ter igual eu falo, one person business, blá, 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 ele pode seguir o Dan Cole, ele vai ter muito mais coisa prática. Mas eu acho que em Sim. algum momento ele vai ter um pouco de perrengue, porque ele não consumiu as coisas difíceis para ter mais análise crítica. E a Tá. análise crítica que eu gosto, ela é uma combinação dessas duas coisas. Eu tenho que ler esse livro aí também, que o cara vai me contar dados de, tipo assim, como é que a Coca-Cola opera, como é que ela ganha da concorrência. E aí eu sinto que isso vai me trazer uma perspectiva um pouco diferente. É mais uma perspectiva de Eu mundo. concordo. Talvez não ajude ali na operação do meu dia, eu consegui crescer Então, uma tudo bem, audiência, tudo vender, bem. Eu sabe? consigo pensar alguns casos que eu gostei de ler o livro do Porter, já li alguns, bom. Com estratégia e É, competitividade, Competitive acho que Strategy, é esse. é. Esse é Tem legal. outro que eu Mais gostei muito difícil. também, que é A Economia da Informação, que Legal. é do cara que fez o algoritmo de leilão do Google, tá ligado? Só que ele era Massa. acadêmico de Stanford. Legal. Mas, puta, a maioria dos acadêmicos eu acho muito ruim, cara. Eu Na também. faculdade eu tive um professor de empreendedorismo que nunca tinha aberto um negócio, cara. Não Aí o saber cara abrir um Mas chegava. MEI, né? Não foi com saber. cara Não... mesmo. Cara, o cara nunca tinha vendido um pastel na praia, velho. E aí ele É. dava aula de empreendedorismo, entendeu? Aí Sei eu olho e demais, falo, sei cara, demais. Mas São eu os acho que extremos, tem os né, seus cara? momentos. Tem aula que você precisa ser mais teórica, entender o conceito, a história do empreendedorismo, e tem aula prática ali que serve. Eu não, acho que é a mas, proposta. Johnny, mas não era história do empreendedorismo. Era tipo, escreve um business plan aí de 40 páginas. Aí já acho que é. Entendeu? A aula era isso, É velho. por E, isso que a É Link isso que eu tá tão tive. em alta, né? É por isso. por isso Por que eu isso. quê? A Link tá tão em alta. É, Mais Por isso, prático, porque é né? uma coisa de mercado, era muito uma mais demanda de prático. mercado. Mas eu vou te fazer uma outra provocação agora. Então o Brunão fez a dele. Mano, O quanto. claro. Porque eu vi que o empreendedor tranquilo, de certa forma, é uma embalagem, assim como um person business, de algo que é. Aham. Qual que é a grande diferença do empreendedor tranquilo para o one person business? Cara, eu acho que vai tendo uma linha mais de discurso e filosofia de vida, assim. Porque depende da pessoa que tá criando ali, sabe? Uhum. Eu não gosto de misturar o que eu tô fazendo no meu negócio, embora seja difícil de se fazer isso, né? Com muita coisa de performance e um viés mais de, tipo, o pessoal gosta muito disso, o Ícaro e tudo mais, né? Mostrar a família, ficar falando, Virou um meu lifestyle, treinamento é né? perfeito. Cara, assim, igual eu falo, por isso que eu gosto de ficar falando que você tem uma person business, tem que estar nas montanhas, ou Tá. alguma coisa nesse sentido. Mas eu acho que esse discurso da internet, ele acabou indo um pouco para um viés de muito performance, sabe?
performancezinha, Tipo, crescer assim, a e tudo mais. empresa, faturamento, esse tipo de Você coisa, não? pode crescer. Eu digo mais no discurso de, tipo, cara, acordar cedo, fazer esse método A, B, C e D que vai dar certo. Tá. Como crescer assim para você crescer rápido. E aí você não vai ter mais preocupação. Eu digo isso porque algumas pessoas que eu fui falar também, é isso, cara, eu não sou muito monométodo também, muito termo, sabe? Eu Uhum. gosto mais um termo de falar empreendedor enxuto, empreendedor tranquilo, porque eu sou um empreendedor E aí, com um tranquilo. atributo que eu escolhi para mim. Você pode ser um empreendedor acelerado. Você pode ser um Uhum. empreendedor sei lá o quê, entendeu? Empreendedor modo monge. Pode, cara. Você pode, entendeu? Esse é o estilo que eu escolhi pra mim. Se ele vai ser urgência, se ele vai ser one person beat, cara, depende de tantos fatores, depende de tanta análise crítica. Esse discurso do, por exemplo, você é seu nicho, é uma coisa que eu não poderia discordar mais, assim, não acho que isso existe. Entendeu? Eu acho que existe marca pessoal, tem marca pessoal, Pô, eu mas eu não. acho engraçado porque eu consigo ver alguém fazendo um vídeo sobre você, seu nicho, te usando de exemplo. Ó o cara ali nas Não, montanhas, eu ó o consigo cara fazer. Eu contando defendo e a vida consigo usar ele dele. como exemplo também. É, então. Mas aí o Hã? nicho, qual é o nicho? Entendeu? Tem um nicho. Tem um O nicho não é nicho. Jonas. Não é, Jonas? Você não Não tá é fazendo um vídeo de Jonas. qualquer coisa, como, sei lá, alimentar uma galinha. Depois você vai falar do. Não tem isso. Mas eu imagino. O que que eu Exato. imagino? A pessoa, ela quer viver. Ela quer o lifestyle, ela quer se sentir pertencente a um grupo. Então, pra mim, se ela faz Sim. parte do One Person Business, sei lá, do Elton, que ele veio aqui. A pessoa que assiste o Uhum. Elton, ela quer ler livros que nem o Elton, ser inteligente como o Elton, quer ter uma vida Uhum. também que ele também, de certa forma, mora no interior, e ela quer viver as Uhum. mesmas coisas. O One Person Business é uma desculpa para ela estar naquela comunidade. Para mim, empreendedor Uhum. tranquilo, eu entendo o seu lado de falar assim, eu queria ensinar um Uhum. negócio e eu não quero ensinar a pessoa como viver a vida, mas as pessoas, eu acho que elas É te o que admiram vende. mais pela vida que você vive do que pelo que você está ensinando. E Eu eu acho acho que isso também. é o Eu acho sinônimo também. do você ser o nicho. Eu acho também. Mas aí eu Né? continuo achando que é uma coisa de marca pessoal. Uhum, Entendeu? Você pode apontar para vários pontos. Porque eu trabalhei com influenciadores de 4 milhões de seguidores. Eu uhum, trabalhei com um influenciador grande que não tinha nicho. O cara era um ator. uhum. Eu trabalhei com um cara que ele tem 1,3, que o nicho dele é tipo pessoas viciadas em drogas. Perfeito. Entendeu? Esse é o nicho dele. Aí ele tem a abordagem dele. Eu acho que todo sempre vai existir um nicho que ele vai ser, cara, mercadológico, baseado em tipo, interações humanas. E aí você tem, cara, olha os Problema que nichos você que eu já tá trabalhei, tá? resolvendo, né? Quando eu comecei a empreender, eu entrei nessa tese. Só contar um caso rápido, lá em 2023, que era todo mundo falando de comunidades. 2022, as comunidades, community-led business. E aí, o meu sócio, a gente foi entrar lá no antigo Facebook, tá? Para caçar comunidades, para entender. A gente fez tipo marketing de influência com grupos do Facebook. Lá, eu Tá. acho que são as maiores comunidades de nicho do país. Até Porque hoje você você acha tem. que tem isso? Cara, é loucura, você não tem ideia. Tipo assim, a gente trabalhou com comunidade lá de mulheres de cabelos cacheados, aí 1 milhão de mulheres. Assim, cabelos cacheados E longos, cabelos ativo, cacheados hoje? curtos, Hoje tá ativo. ativo. Cabelo curto. Tinha um Nossa. cara lá que ele tinha umas 10 comunidades de cabelos e ele vendia, você não tem ideia o tanto que ele vendia de produto lá dentro, não. De Cara, isso daí produto deve para ser uma cabelo. mina de ouro de ideia de negócio, velho. Porque você Só que entra lá você tem na que, você tem comunidade de que cabelos nichar. cacheados, lê todos os posts e fala, puta, tem que ter um produto assim. Pá, acabou. Tem uma comunidade lá que era 150 mil meninas falando de skincare, 100% sincero. Aí era assim, 100% sincero. E a mais legal de todas, eu até falei disso no meu vídeo, tinha uma menina lá que ela tinha uma comunidade de mais de 100 mil pessoas, que era Minha Cozinha Rosa. Era só para mulheres que queriam ter cozinhas rosas. Tinha uma galera lá, assim, 100 mil pessoas. Cara, uma galera Cê é vendendo coisa de louco. cozinha rosa. Então, assim, eu acho que esses são os nichos. Essa menina da cozinha rosa, ela é esse nicho? Não, ela é tipo uma representação desse nicho que ela construiu em cima da marca pessoal dela. Mas se eu sair falando aí na internet que todo mundo é o nicho, acho que vai surgir igual o pessoal que vem me chamar aqui. Cara, só quero ser meu nicho para eu ficar tranquilo, sabe? Para eu poder Uhum. viver da criação de conteúdo. Eu falo, cara, sinto lhe dizer, possivelmente o seu nicho vai ter que ser um nicho que as pessoas se identifiquem mesmo que você não exista, sabe? É mais E aí fácil. você pode consolidar essa ideia. Ah, muita gente queria ir para o interior, eu acho que esse nicho ainda existe. Se eu sair daqui amanhã, um outro cara pode ocupar meu lugar. Não com a minha estética, não com a minha voz, não sendo eu, mas ele pode ocupar isso também, com essa Cara, sabe o que narrativa eu acho parecida. desse negócio de você ser o nicho, velho? Eu fiz um vídeo no canal, lá no comecinho do canal, falando que todo mundo que fala você ser o nicho tem um nicho bem específico. O Aham, próprio Dan Cole. O nicho dele é sim, marketing digital, né? é. Então, beleza.
Então, esses caras têm um nicho bem definido. Aí, beleza, quando eles explicam o que que é o você a seu nicho, se você olhar bem detalhadamente, ver o vídeo de 50 minutos que ele fala disso, a conclusão que você vai ter é que você precisa ter um nicho também. E também se expressar Exato. de outras formas. Só que eu acho que o discurso atrai muito, Muito. pelo bordão mesmo, ele atrai um tipo específico de pessoa que não quer tomar decisões importantes que têm que ser tomadas do tipo, que tipo de problema eu resolvo aqui na internet, né? Exatamente, eu Então a acho que é pessoa isso. fala, ah, mas eu gosto de Não vou resolver futebol e problema eu nenhum. também eu gosto de futebol e eu gosto de asa delta, então eu vou fazer um canal que eu falo de futebol e asa delta. Não, mas escolhe um aí. Ah, mas não quero. E puta, você é seu nicho. Uhum. E aí, cara, eu acho que esse bordão atrapalha essas pessoas, porque eu acho que a mensagem que elas não querem ouvir, mas que elas tinham que ouvir é, cara, se decide aí. E Eu se você também não acho, gostar, total. depois você Se muda, velho. compromete. Mas é aí É que isso vem que a eu falo. interpretação errada. Você, seu nicho, não é tipo, fazer um vídeo sobre qualquer coisa. É você resolver um problema e transformar como você resolve único ao ponto das pessoas quererem te assistir porque é você e não pelo que você fala. Porque uma vez que você consegue transformar o interesse em você e não no que você tá falando, você já tem uma carreira muito mais sólida. Porque a pessoa quer ver o Johnny, ele quer ver a pessoa falando ali. Não importa o como ela tá falando, o que que ela tá explicando. Eu acho que assim, você seu nicho não é a melhor frase que representa isso, mas é como é o correto de se interpretar. Mas é um estágio do suprassumo do influenciador que é muito difícil de se atingir. De você postar um vídeo, independente da ideia que você tiver, Mas isso não é Nossa, marca muito pessoal, difícil. Johnny? é uma marca pessoal. E daí a Então gente. por que você Com tá falando certeza. que é nicho e não marca? Entendeu? É isso que confunde, eu acho. Eu também Tipo, acho você poderia muito falar, nada a você é ver o sua discurso. marca. Você só Só que marca Cara, aí tudo não faz bem. sentido. Só que aí ninguém Não quer faz saber se sentido. você é Ninguém- sua marca. É porque eu Ninguém acho quer que. Como se marca você pessoal. falasse, eu sou tão relevante que eu criei uma microindústria, entendeu? Em Eu- torno de uma coisa que só eu Total. tenho muito específico. Tipo assim, eu sou a primeira pessoa que nasceu com os 2 olhos, sei lá, roxos. E aí eu vou criar uma indústria. Cara, não existe. Dá um exemplo meio esdrúxulo aqui, mas eu acho que cientificamente é isso. Aí deixa eu só contar uma coisa pra Mano. vocês, cara, que eu acho que, tipo assim, Cientificamente. puxa bem Como dizer os caras da... cientistas. Você gostou dessa, né? Vocês curtiram, né? Cara, quando eu conversei lá com o Breno, que eu fiz uma newsletter dele também, o Breno Nogueira, um Queremos abraço você pro aqui, canal. Breno Nogueira. Passa o contato aí, Cara, porra. Sou tem que fã, chamar, vou quero muito. passar. Muito Breno bom. Nogueira. Ele falou assim, Este é um não convite tem... oficial. Meu nome é Bruno Nogueira, hein? Olha Eu aí. uso Fagion, mas eu Sabe sou quanto que quase o Breno chiado. vendeu em dezembro? 750 mil. Sabe quanto Muito que ele bom. botou em ads? É. 10. Caralho. Onde que você vê? O produto dele custa R$200. Eu E a comprei. planilha? Vendeu 700 mil de planilha. A planilha, Muito 700 mil. bravo. Em um mês. Então, nos primeiros 5 meses, ele... E aí, o que ele fez? Contar aqui. Por que eu tô seguindo essa filosofia? Ele falou, cara, eu vou ser tão zag, que eu acho que as pessoas estão com tanta desconfiança nesse nicho que eu tô atuando, que finanças eu acho que existe muito público ali desconfiado já, tem muito conteúdo ruim, embora tenha um conteúdo bom, né? Muito guru. Ele falou, você é tão zag que eu não vou fazer oferta, não fez e-mail marketing, botou o link lá e começou a falar nos stories, começou a falar nos conteúdos que a planilha existia. E ele fez um anti-marketing tão foda que só o orgânico dele vendeu isso tudo, entendeu? Ô, João. Então eu falei, cara, eu acho que eu vou seguir uma filosofia parecida, porque todos os discursos que eu vejo, que eu passei por tudo, li tudo que tem. Bancou, tudo, você é seu nicho, oferta, sei lá o quê, do marketing também, faço 6 em 7. Eu não acredito em nada disso, entendeu? Sou muito mais pés no chão. Então tô querendo fazer uma abordagem que seja mais parecida com a do Breno, assim. Quando eu for lançar minhas coisas, não quero ficar pensando em super oferta, porque eu acho que no composto, no longo prazo, a confiança das pessoas em mim e com a minha autoridade que eu tenho, que eu sei que eu tô falando, eu acho que eu venço. Eu não vou ser um puta, esses guruzão aí que fica fazendo lançamento. Mas eu acho que é mais sustentável. Igual o Breno construiu um negócio sustentável também. Ô, Jonas, Outro eu acho nicho. que isso engata bem numa pergunta que eu tinha pra te fazer, cara. Claro. O que você aprendeu quando você trabalhava com os influenciadores ali sobre o lado obscuro do marketing digital? O que você aprendeu, não necessariamente obscuro, né? Tentei fazer um título de vídeo aqui, mas o que você aprendeu sobre, cara, a parte que ninguém vê ali do marketing digital, dos influenciadores, dos experts, dos Boa. vendedores de curso, que mudou
de certa forma, formou a sua forma de ver esses negócios de internet? Legal, legal. Até puxando um desenho que eu já fiz aqui para responder essa pergunta. Você tá falando com um cara que já brigou aí com o Bambambam aí dos gurus, tá? Puta, Começa mano, com como a gente não T, entrou nessa treta, velho? Eu te o conheci cara que tem a nisso. Ferrari, Puta, a gente tinha que ter o cara que entrado tem a nesse Ferrari. assunto. Isso é muito O- bom, o cara. rapaz- o rapaz de cabelo pra uma liso lá? live. Esse aí, esse Progressivão, cara. Viaja o mundo com um notebook, né? Que tem uma mansão em Hollywood? Tô indo Nome de, visitar sei lá, ele o quê. agora, domingão. Vou dormir na casa não, dele lá. Pelo amor de Deus. Raso. Gente que trabalhou com ele veio me chamar. Falou que ele é horrível, que ele não sabe nada, entendeu? Gente que Cara. trabalhou lá, que era de banco. Porque ele falou, né? Ele falou, eu publiquei no LinkedIn. Mas o que foi? Você Ele escreveu um não- texto do nada sobre isso e chegou O que nele? aconteceu, cara? Eu peguei um cara que eu conheço aqui, que é o Pedro Campos, cara que trabalhou em multinacional, de marketing relevante mesmo, tem uma newsletter, e peguei esse cara. Aí fiz uma imagem lá, o cara com uma Ferrari, Corporativo. e o Pedro Campos com um curso dele, falei, cara, o Pedro vai vender menos do que esse cara. Só que eu acho que estamos chegando numa era que mais Pedros Campos vão surgir, mais pessoas sérias no marketing. Aí ele se perdeu, porque ele não tem engajamento no LinkedIn, né? Todo mundo faz piada dele lá, tal. Depois você entra no post dele lá, tem um monte de piada. E aí ele veio me atacar no direct, então o advogado dele veio falar comigo, um montão de coisa assim. Ameaçando, E paga a aí- publicação, senão vai tomar pá. Exato. Intimidação online, Me padrão. chamou pra uma live, depois não respondeu mais. Não. Quero ver se você bate aqui uma live comigo, me xingou de um monte de coisa, falou que eu sou frouxo. Ele tem essas estratégias, né, de dar umas loucuras dele nos stories, é Mas complicado. rolou não. processo? Ou- Não sei se você pode falar disso, mas Não vou falar, tá bom. Justo. não vou falar disso. Mas enfim, um cara raso, entendeu? Eu acho que tá ficando mais à tona isso. Sempre vai existir público, sempre. Mas eu acho que tem, pelo que eu noto, assim, tem uma galera que quer ser séria, que caiu nesse discurso Sim. em algum momento, sabe? Então o que eu aprendi, cara? Não só ele, com ele não trabalhei, né? Mas eu trabalhei com lancei influenciadores grandes. Minha sócia lá, a Rafaela também, Rafaela Chagas, muito massa trabalhar com uma pessoa assim, sabe? E é só um ponto, né? Eu sei que vocês já falaram de UGC, eu tenho minha perspectiva. É aqui verdade, também. eu xinguei o Rafael GC no ensinou meu bem primeiro falando, né? vídeo, né? Deixa eu só falar pra Verdade. vocês o que eu acho. Não sei se isso aqui vai atrapalhar o Não, Não, tranquilo. corte. Boa. Cara, o GC, ele é simplesmente uma forma da pessoa entrar na internet quando ela não tem seguidor, como se ela fosse, tipo, um videomaker que faz vídeo mais autêntico, como se fosse uma pessoa usando o produto, entendeu? É isso. É o Não tem Uber do videomaker que cobra influenciador. 300. Cara, não tem videomaker que cobra 300, 400 reais pra fazer um videozinho Tem. curto, tipo, de um Tem. produto? Eu conheci menina da Rafaela lá, claro, pode ser Uber, porque pode fazer 2.000 reais, mas eu conheci umas meninas lá que faziam 10 pau. Assim. É isso. Tem gente que Porque faz. ela pega fatura. e ela grava, assim, 2 vídeos num dia. Ela ganha 500 reais. É bizarro. Aí, cara, se você multiplicar isso aí por 20 dias, ela fez uma receita de 10 mil. Pra Meu muita me- gente, eu acho que é mais sustentável do que você ficar entrando em Total. cursinho de copywriting, sabe? Total. É uma E ela, tendência, cara, mas eu no amo as longo coisas. prazo eu já não curto muito, porque a gente viu que acontece na China. Mas eu acho que No longo ainda prazo, hoje é não. uma oportunidade que muito grande. Não, mas eu vou defender os UGCs. Eu vou falar o que eu faria Então eu vou se contra. se eu fosse uma mina de 22 anos hoje que quer fazer o UGC, que é o público-alvo ali, né? O perfil. Cara, eu faria o seguinte: tentaria vender meus conteúdos para as marcas. Geralmente tem um storytelling forte nesse conteúdo, né? Que é para isso que as Uhum. marcas contratam. Só que para cada vídeo que eu fizesse para uma marca, eu faria um vídeo com o mesmo nível de edição, de storytelling, Uhum. sobre algum assunto que me interessa da vida, para publicar lá. Não é para Uhum. vender nada isso, é para eu ir construindo minha audiência. Né? E aí, cara, Legal. a longo prazo é impossível distinguir isso de um influenciador. Total. Porque Eu o que o acho, influenciador eu acho. faz? Ele cria vídeos com storytelling para juntar uma audiência e de vez em quando ele faz uma publi. Só que esse aqui está Aham. sendo pago para tentar virar influenciadora, cara. Eu não acho que é um caminho ruim, não. Cara, eu acho que assim, se você quer começar a gravar vídeo e a pessoa ela não tem nenhum seguidor, acho que isso é uma das maiores objeções de toda a internet. Porque ela fala assim, cara, eu não posso gravar nada, ela tem que. Enfim, fica todo esse papo, né? Como é que eu posso começar sem aparecer? Aí o pessoal vai fazer o quê? Vai criar canal Dark, sabe? Vai fazer um monte de coisa que é fria. E no GC, pelo menos, eu vi que umas meninas lá, elas aprendiam muito sobre videomaking. Porque ela trabalhava com um monte de marca. Às vezes ela escrevia muito bem um texto. Você já sabe, já aprende a vender publicidade, que é um desafio de muito criador de conteúdo. Exato, cara. Para quem é iniciante, assim, é maravilhoso. Mas ela vai vender E, um assim, vídeo pra marca de 200 reais, é isso. Esse é o modelo. Hoje tá um pouco mais caro, 300 É, reais. enfim. Cara, é 300, Porra, mas você às pode vezes... fazer em Mas, ô, peguei- Johnny,
Às vezes é um pacote de 5 Sim. vídeos por Tem, 1.200, tem Mas, tá cara, ligado? eu acho que assim, o TikTok Shop vai acabar com o GC. Porque eu peguei um stories meu falando de uma luva de boxe, botei no TikTok assim, zero produção, pegou 200 mil, eu vendi umas 50 luvas de boxe em um negócio. Nossa. É muito mais escalável, é afiliado, não tem um pagamento fixo. É. Mas eu acho que assim, essas marcas ali, como o TikTok Shop, vai acabar com o GC. Cara, eu acho que resolve uma dor muito grande no mercado. Se pensar no Total. empresário pequeno no Brasil hoje, ou ele grava vídeo, ele grava, ele manda a esposa dele gravar. E às vezes é bom, né? Se alguém Uhum. souber gravar. Só que você não tem noção do tanto de empresário que eu trabalhei que o cara paga 3 mil reais, 4 mil reais para um influenciador fazer uma publi todo mês. Nossa. Falei, cara, assim, modelo quebrado, sabe? Por que você não pega umas meninas aí pra fazer um vídeo mais Fazer o legal e aí você GC joga e põe dinheiro no em anúncio, anúncio? né, cara? Ah, com É certeza. isso. Ou joga no seu perfil mesmo pra parecer uma coisa mais legal, sabe? Mas enfim, toda uma discussão. Eu nem respondi a última pergunta. Um Falando lado o que eu obscuro. aprendi com os. Cara, o lado obscuro dos influenciadores aí, dos experts, tá? Da internet e tudo mais. Eu e meu sócio, a gente chegou até numa conclusão, até um motivo que a gente perdeu um pouco de tesão, assim, em produto digital, mais lançamentos, né? É muito mais oferta, a maioria, né? Eu acho. Muito mais oferta do que o próprio produto em si. Pouca gente acessa o produto, sabe? E aí a pessoa ganha muito dinheiro também no curto prazo. Então eu acho esse um modelo, assim, que eu. Cara, que eu. Enfim, eu queria fugir um pouco desse tipo de modelo. Porque eu acho que ele é muito voraz para quem tá trabalhando junto com o influenciador, entendeu? Mas, Eu cara, acho que assim, vocês sentiam isso, por que vocês pode não falar. tentavam um perpétuo, outro? Porque tem outras coisas além A de gente tentou, a lançamento, né? gente tentou, a gente tentou perpétuo. Eu acho que assim, cara, minha visão assim hoje sobre esse mercado, os influenciadores aí de milhões de seguidores, tudo mais, quem não tá conseguindo montar um negócio legal, tipo, igual vocês entrevistaram o Castrin, né? Uhum. Uhum, É uma empresa de mídia, né? Então você tem que uhum. escolher onde você vai atacar, em algum momento, tudo mais. Quem não tá conseguindo definir isso muito bem, tá passando muito perrengue com publicidade. Porque no início, cara, nem faz tanto tempo, tá? 2, 3 anos atrás, quando eu comecei, fazer publicidade era muito mais fácil. O cheque era alto, ainda tava com mais dinheiro, eu acho, sabe? Agora tá todo mundo entendendo um pouco melhor das Tá bem dinâmicas. Quem difícil. tinha publicidade como fonte de renda principal, tá perdendo. E aí tá tentando abrir várias frentes ao mesmo tempo, só que de forma desestruturada. Então a pessoa vai ficando perdida. Então você não tem ideia o tanto de influenciador grande, cara, que eu trabalhei. E aí aqui a verdade oculta, tá? Todo mundo totalmente ansioso. Todo mundo com a cabeça pifada. Todo mundo. Porra. Impressionante. Todo mundo. Não, que você me Todo pegou, mundo. cara. Eu tô passando por isso. Eu acabei de. Eu tô tentando buscar patrocinadores pra um projeto meu. Cara, o mercado tá muito pior do que tava uns tempos atrás. E, cara, tô me deixando uma ansiedade. Ainda bem que não é a minha maior parte de fonte de renda. Porque é bizarro, cara. Ainda bem. É Agora pensa assustador. quem não tem o seu conhecimento aí de negócio. Pô, A galera tá lá no Instagram, não tem base, não tem e-mail de ninguém. né? O cara tem 4 milhões de seguidores, fechava a publicidade de 30 mil reais. A A própria. publicidade dele hoje é 5, A 6. própria diretora do Caiu 5 YouPix, vezes. ela chegou e falou assim, cara. A do Com 4 YouPix milhões não. de seguidores. Ela chegou e falou, cara, você não tem ideia, eu trabalho com aqui os maiores influencers do Brasil, você não sabe quantos dele estão quebrados hoje. É assustador. Tudo quebrado. É Tudo quebrado. impressionante. Custo de Gasta vida muito, alto. recebe muita permuta, custo de vida altíssimo e só dependia de publi. Aí o que acontece? Quando corta a publi, o Acabou. que ele vai entrar? Puta, e-commerce. Vou começar um e-commerce badalado agora. Vou vender pra caramba mês que vem. Aqui é a minha linha de shampoos. Esse é o lado bom, né? Se ele ir pra um lado ok, senão vai aceitar a proposta de Senão ele vai Tigrinho, dropshipar. Bet, vai Não, trazer a mas é foda, empresa cara. O cara vai rifa. montar um e-commerce, às vezes, cara, de produto, por exemplo, de uso doméstico, assim, é o maior sugador de caixa que existe, né, cara? Foda. Vai passar mal. Eu já viralizei no LinkedIn contando um caso aqui pra contar pra vocês um caso legal. Quando eu trabalhava lá pra uma. Tá vendo? Isso que eu falo que tem que ser um pouco mais estratégico. Eu montei o plano de marketing de uma empresa nada sexy, líder funerária da América Latina. Uhum. Tipo assim, compra um monte de funerária pelo Brasil e tudo mais. Faturava 500 milhões. Montamos lá o plano estratégico, operacional, tático ali de marketing junto com o diretor. A gente foi contratar um influenciador, cara, assim, fazer um orçamento para um influenciador lá, um nicho super específico, né? Tinha que ser uma pessoa, tem que ser uma pessoa muito respeitada, um nicho super delicado, né, cara? Se falar de morte, então é até legal você tentar um ator da Globo ali que tem todo um trabalho de brand safety e tudo mais. Uhum. 35 mil reais, assim, por mês. Achei ok, até adequado, Pra pra fazer gente o quê? fazer um Um Reels, combo ali. assim. Cara, um Reels, 3 stories e ainda, tipo, disponibilizar a imagem dele, Tá. sabe? Aí eu achei o preço até, cara, razoável.
Cara, o Tigrinho tava oferecendo, tipo assim, 10 vezes. Caralho. Tava oferecendo 500 mil reais, assim, cara, pro cara. E o agente dele tava falando comigo assim, cara, o que eu faço? Entendeu? Tipo assim, o que eu faço? Eu não posso aceitar o Tigrinho, mas eu queria muito aceitar o Tigre. Aceitar o Isso aí tigre é é Cara, eu bom ia demais. fechar. Isso aí é Eu ia o ganhar muita capiroto grana. batendo na sua porta, né? PEC, irmão, PEC. A galera acha que fecha direto com o influenciador, ninguém trabalha assim. Sempre tem um agente que ganha porcentagem. Aí ele para de ganhar, o agente fica desesperado, louco pra fechar com o Tigrinho, sabe? Exato. Só que não pode. E é muito dinheiro, assim. Lá em Belo Horizonte é lotado de pessoal que trabalha com tecnologia pra casa de aposta, em gateway. Cara, é muita grana que roda, assim. É Muito. Você surreal. tem um cheiro do que aconteceu com o mercado de publicidade? Por que secou tanto? Cara, eu tenho cheiro. Sim. Quer que eu dê meu palpite aqui, Por pouco favor. validado por donos de agências grandes? A próxima Cara, onda. pensa Aqui você pode Vamos lá. falar tudo o que você acha que vai acontecer. A gente Até só vai. Não tem ajeitar na embasamento cadeira. nenhum. A gente só vai cortar o clipe do que der certo. A gente dá uns 10 ideias de palpite, o que der certo a gente corta. Até ajeitei a cadeira aqui. Cara, olha só. Pensa assim, quando você tinha uma mídia muito unificada, né? Você tinha certinho ali os canais que você ia comprar. Você ia comprar a mídia, né? Você ia comprar na TV, você ia comprar no rádio. Tem uma série na Netflix, vocês têm que ver, tá? Vocês dois. Chama 30 Segundos. Na HBO, na verdade. Tem que ver. É requisito, cara. Conta a história da publicidade no Brasil. Irado. É 30 muito segundos. boa. É irado. Tem 5 episódios. É a melhor série de marketing que eu já vi, sabe? Muito boa, bizarro. Cara, vê, depois você me conta. Chama 30 Segundos, acho que é na Max, né? Na HBO, sei lá. Aí, cara, vamos lá. Quando chegou a internet, tudo muito rápido, tal, esse mercado é um mercado 100% relacional. Quem já viu Mad Men sabe. O cara tem lá os clientes dele, aí ele toma cerveja, é tudo muito relacional. Aí o que o cara chegou e falou? Ele falou assim, cara, não necessariamente eu tô conseguindo metrificar perfeitamente aqui na TV e tudo, o que tá conseguindo converter melhor, né? Mas o influenciador, talvez ele seja tipo isso. Talvez eu consiga vender lá pra marca, pro McDonald's, a agência grande, chegar e falar, qual que é o preço de um influenciador de 1 milhão de seguidores? Ah, 50 mil reais. Se todo mundo acreditar, eles continuam vendendo. Eles continuam vendendo publicidade nesse nível. Só que aí vai todo o mercado acompanhando. Você tem mais métrica. Você começa a ver que o número de seguidor não é tão importante porque o outro cara contratou um cara no TikTok lá que conseguiu o mesmo número de visualizações num perfil de 10 mil seguidores, dando exemplos mais esdrúxulos aqui. Essa empresa entende que ela pode pagar menos para o influenciador e pagar mais dinheiro para a meta, que ela vai ter mais resultado. Então, em vez de ela pagar uma publi ali, só uma publi para fazer collab, ela quer os direitos de imagem do influenciador. Aí vai ter que cobrar por menos entrega. Então, cara, foi vindo tanta fonte de secagem, de gente analisando dados e falando assim, olha, cara, fazer awareness por uma rede de um influenciador só faz sentido se esse influenciador ficar 1 ano com você, senão não faz sentido, entendeu? Ou você é uma super líder de mercado que vai julgar essa propaganda lá na Globo, né? Tipo, vai fazer o Neymar, o Ronaldo, outra ideia aqui, tá? Tô falando de influenciadorzinho de Instagram de 1 milhão de seguidores que fechava publicidade muito caro. Secou, cara, secou. As agências não estão conseguindo mais vender, sabe? Esse tipo de contrato. As empresas não querem pagar mais. Às vezes elas estão fechando direto com os influenciadores. Então a precificação de 4, 5 anos para cá, cara, ela mudou de cabeça para baixo. Muita tem um agência pouco fechou, problema sabe? tem um pouco problema do carro usado, né, cara? Tipo, você comprar um carro usado que tá bom é ótimo, porque você não pegou a depreciação, o dono antigo manteve bem o carro, não vai dar problema. Mas você sempre fica com medo, né? Pô, vai que tem algum BO, aí você manda pro mecânico, faz laudo e tal, mas sempre pode ter sido Demais. um carro que ficou na enchente. O influenciador é meio que a mesma coisa. Tipo, às vezes, pô, esse cara é grande, tem engajamento, mas pode ser que não venda. Né? Cara, Tipo, total. E às vezes, assim, quem ganha grana mesmo no Brasil, tá? Com publicidade e tal, é quem ganha de branding, cara. O orçamento lá é muito maior, as agências vendem contrato muito, muito mais caro do que o cara de performance ali. Se o cara é igual o Castrinho falou, né, que ele tinha um manual lá, vendia, tem um negócio, entendeu? Aí eu acho que muitas vezes o próprio criador vai chegando na conclusão que é melhor ele vender com algum tipo de parceria estratégica com alguma marca que vai dar mais share do que ele ser só um super afiliado ali de um monte de marca que ele faz publicidade. Depende do modelo, né? Mas... Ô, Junão, me fala aí agora, o que a gente falou do marketing que a gente não falou hoje, que pra você faltou a gente contar essa história? Do marketing? Do geral, da criação de conteúdo, alguma coisa que a gente esqueceu de mencionar nesse episódio maravilhoso.
cara, deixa eu pensar. Ó o Emerson Uma coisa cantando aí. também. Ouve, hein? O Galo? É. O pessoal quer chamar ele de estagiário aí. Um estágio muito bom. Esqueceu de falar dele, aliás. Ainda bem que boa menção. Porque, cara, o Baita papo tá Galo, tão cara. bom que eu queria, mano, tem que ter um segundo episódio nosso, cara. Se deixar aqui, a gente vai ficar Cara. 4, 5 horas falando, tranquilo. Com Mas a gente certeza, não é o Vilela aqui, Vambora. obviamente. Infelizmente, a gente não é o Cara, Vilela. Tranquilo. Mas- Cara, o que a gente não falou, assim, que eu acho legal, Hum, eu até tô puxando minhas anotações aqui, anotei uma coisa interessante, assim, que é um pouco da perspectiva que eu gosto de deixa um trazer no gostinho pra conteúdo. galera pra parte 2. Pra parte 2. É, joga aquele gancho final pra Vamos galera ver. falar assim, meu, convido o Jonas de novo. Cara, vamos ver aí se a gente tem uma nova era no marketing, tá? Onde a gente consegue construir funis diferentes, baseados em conteúdos um pouco mais profundos e menos virais, que eu acredito que tá chegando essa época também. Muito É bom. um tipo diferente de funil, mas é o funil que eu acredito, principalmente se você é prestador de serviço aqui no Brasil, tá? Muito Acredito que bom. você tem muito mais chance de dar certo com esse tipo de conteúdo que eu defendo do que ficar fazendo conteúdo viral igual todo mundo na internet ensina. Ou Que é seja, um pouco, próximo que é um pouco do episódio. seu canal anterior, né? Que a gente começou o episódio falando dele, né? Você fazia umas análises cabulosas de 1 hora e traz cliente. É. Apesar de pouca gente ver, quando você é prestador de serviço, você não precisa de tantos clientes para ter sucesso. né? Exato. o ep- Até esse canal de agora também, É. eu sinto que ele é um pouco Também, assim. também. Quero ser mais profundo, sabe? o episódio já E é tem outra nome. coisa que- Não viralize no Ah. YouTube, com o Jonas Castro. Boa. Fechou? Não, É isso aí, eu cara. acho que tem que ser por trás de Jonas Castro, o marqueteiro das Não, montanhas. esse é o nosso. É o- Agora é o o- próximo vai ser não viralize tá no bom. YouTube. Tá bom. Jornão, obrigado demais, cara, pela participação. Valeu, Jonas. Bom Tamo demais, junto, cara. pessoal. Tamo Pô, junto. que bom, cara. Tô muito feliz de estar aqui. São puta referências aí pra mim. Então, Bom, vamos lá, cara. Construir aí a nova geração dos Nova- marqueteiros, criadores de conteúdo aqui no Brasil, hein? Quero olha ver. que maravilha. Os novos coaches, cara. A gente vai ser criticado no futuro. Vão olhar pra trás e vão criticar a gente. Olha os babacas ali, os coaches ali, Olha ó. os coaches lá fazendo reunião com montanha no fundo. Que Pô, legal. Rapaz, se meu bolso estiver cheio de dinheiro, pode me chamar de coach. E assim te encerra. Ótimo, obrigado, Brunão. Essa Mano, frase foi perfeita.